E aí galera, já estava com saudade de vocês, estamos começando mais um Planalcast e hoje é um Planalcast especial, é de bastidor, é sobre o nosso amigo Léo Dantas, que é nosso companheiro aqui de bancada, tem muita coisa engraçada e as pessoas, por que vai ser esse Planalcast especial? Porque muita gente, né, começou a mandar mensagem, poxa, como é que começou o Planalcast, como é que começou essa união de vocês... como é que é vocês na intimidade, como é que é o dia a dia, como é que é a família, como é que começou na profissão, né? Então a gente vai falar tudo isso, só do Léo. É isso aí, tudo bem, pessoal? Agora do lado de cá, né? Uma proposta diferente, mas é só nessa edição. No próximo a gente vai ter mais convidados, né, Werler? Faltou gente, brincadeira. Eu fiquei pensativo assim se eu aceitava esse convite, porque a gente tá mais na condição de perguntar. E hoje nós temos aqui o Werley e o Gessé que falou que vai me arrochar, vai perguntar tudo. Vamos ver o que vai dar. Não, mas a coisa é legal, né, Gessé? Porque é o seguinte, tem uma história de superação, né, como empresário, como pai de família, como cristão, né, como filho, né? Então, assim, o Léo tem muita coisa bacana e bem peculiar. Eu tava dizendo aqui nos bastidores que ele assim, é um cara remoso, né? Aí me perguntaram, né, Gessé, o que é remoso? Remoso é um cara, assim, tipo, meio... Sistemático, bruto. Ele é bem peculiar, mas Raiz. o Léo é um cara do... Broto. O Léo é um cara, assim, do coração grande. E eu vou começar perguntando, Léo, como é que a sua história, assim, de criança até chegar aqui em Planaltina, Goiás, pra gente... começar a sua história aí. Até os meus 25 anos de idade, atual. O cara tá... Foi ontem? O cara tá quase 60 anos, rapaz. Quase 60. Muita história pra contar. Mas aí, como é que foi essa trajetória, assim, dos seus pais? Eu sei que você é um cara de família simples, família humilde, trabalhadora, né? Mas que te deu muita riqueza de valores. Me conta como é que é a sua história de vida e familiar aí, cara. Então, vamos lá começar do começo, né? Eu sou de 87. Sou Leonardo Dantas, mas eu costumo dizer que se me chamar de Leonardo, eu acho que é minha mãe que tá me brigando. Fala assim, Leonardo, vem cá, vem tomar banho, vem não sei o quê. Quando me chama de Leonardo, eu já estranho, né? Pode chamar de Léo. Nós somos uma mistura de cearense com paraibano, Ceariba, né? Eu vim pra cá com uns 3 anos de idade, vim pra Planaltina em 91, bem no comecinho da cidade ali, na época de meados de campanha, eu lembro do Caibá, do Doutor de Seu, assim, do Zé Neto e tal. Essa aí do Caibá é em 92 para 94. Isso. Eu cheguei naquele meio ali, na época eu tinha um Cazem, né? Sim. Então eu lembro que tinha muita estrada de chão aqui, muitas ruas ainda não pavimentadas, no comecinho da cidade. A primeira casa que eu morei foi ali, na mesma rua que fica o Colégio Voo Livre. Onde é uma coisa de natação? Ah, tá. Bem ali na esquina, ali perto do beco ali. Isso. Naquela empresa de natação, tinha um barraquinho de fundo. Nós morávamos ali de aluguel. Família muito simples, né? Passando muita dificuldade, né? Meu pai é eletricista e técnico de som. Todo mundo conhece o famoso Franjinha, né? Alô, Franjinha, aquele abraço. Se chamar de Washington, ele não atende, não. Não atende, não. Quando eu cantava na banda, ele... Eu, Erlin! 110 e 220, né? É desse Tem jeito. história dessa também. Mas ó, você falou aí da história lá do Caibá. Eu tomei muita sopa ali no Caibá, cara. Lá no Cazem. Pois tinha umas vasilhinhas azuis, você né? Lembra, cara? Lembro. Era a nossa infância. Mas continue aí, só pra lembrar que deu até fome. Então, assim, eu venho de família nordestina, porém eu tenho até essa mistura do Nordeste e o goiano, né? Assim, Só não como piqui. Nunca aprendi. Cara, é engraçado que Léo também, eu assim, sou goiano, pé rachado mesmo, mas, cara, eu não é ruim demais, né, cara? Não gosto de piqui, cara. Não sabe que Me desculpe aí os goianos, né, que defendem a cultura e tal, mas é questão de gosto. Uma carninha de sol, um negócio assim, uma picanha, cara, né? Rapaz, uma buchada, eu gosto de uma dobradinha, uns três, eu até gosto também, mas piqui, cara. Então, assim, Werley, eu estudei aqui, minha pré-escola foi aqui, primeira série, segunda, terceira e tal. Eu passei grande parte da infância aqui, né? Acompanhei, como dizia... Mas você nasceu lá no Nordeste e veio pra cá com eu vim pra cá com 3 anos. Com 3 anos. Então, assim, eu tenho lembrança, inclusive, da viagem do Nordeste pra cá. É engraçado porque, tipo assim, eu falo pra minha mãe que eu tenho minhas lembranças da minha idade dos 3 anos. Eu lembro de tudo. Eu também lembro, cara, de boa parte. E as pessoas acham que não é possível, mas eu lembro de tudo também. Eu lembro que minha mãe comprou na vinda de lá pra cá, meu pai veio na frente, né? Veio pra trabalhar, inclusive na época com o Márcio Marcelo, tava começando ali a dupla, né? Sim. Veio tentar um emprego. E
E na viagem tinha aquela música do Leandro Leonardo, Pensa em Mim. Não sei se você lembra. Pensa em mim, chore por mim. E minha mãe comprou um violãozinho daqueles de nylon, de plástico. Sei. E eu vinha tocando na viagem, a viagem todinha. Eu lembro tudo isso aí, cara. Legal, Um violãozinho verde, de plástico. Olha. E a gente veio pra cá, Arrepiei cresci. aqui, Ainda não. Tá Entendeu, crescendo. não? E cresci aqui na cidade, né? Conheci muita gente, fiz muitas amizades. Ali por volta dos 11 para 12 anos, ali no início da adolescência, nós voltamos para o Nordeste. Tivemos que ir lá, até por questão de saúde. Todos os nossos parentes eram de lá na época, né? Meus avós já são falecidos, né? Parte de pai e mãe. Mas nós retornamos para lá e lá eu tive por 6 anos. Aí Mas foi a família inteira, no foi caso. a família inteira. Foi. Mas aí você já tinha, além de você tem mais quantos irmãos? Nós somos 3, né? Eu, a Carla e o Samuel. Todos talentosos, né? Todos talentosos. Todos assim no mesmo segmento da comunicação. Para quem não conhece, o pessoal fala, quem é Carla, quem é Gessé? Gente, faz parte da equipe aqui da Horizonte Produtora, são pessoas de gabarito altíssimo, de muito talento, muita dedicação, principalmente a Carla, né? Que a Carla é produtora, é repórter, é âncora, redatora, edita muito bem. Inclusive foi muito elogio lá do vídeo da Via Sacra, né? Que ela editou. Parabéns, viu, Carla? Foi top demais. Isso aí teve o trabalho então, dela. todos os filhos do seu Washington, e como é que é o nome da sua mãe, que eu esqueço sempre? O Samuel? Não, o nome da sua mãe. Seu pai é o Washington, né? A Rosa. Rosinha. Rosinha. Rapaz, ela canta também, viu? Falar que eles... canta. Mas a eu gente ia veio falar... de família de músicos, Mas eu ia falar isso agora, porque eu lembro... Se tem muitos anos, eu lembro que seu pai estava na esquina sul tocando. Os forró dele, 4 músicas. Mas o ritmo era o mesmo. Já era o piseiro, ninguém sabia, né? Era desse jeito. E aí eu olhando assim, mas o que foi, Franchinho? Ô, rapaz, saudade de Rosinha. E nós no Nordeste. E você no Nordeste, mas era engraçado demais, tipo assim, se não fosse cômico. Mas o que foi? Não, e ele é muito elétrico, ele é muito enérgico. Não, tem que ajeitar tudo aqui, tem que ver Rosinha. Agoniado. Tem que ir embora, tem que ver Rosinha. Rosinha. Aí ele ficou aqui, Léo, e você... na verdade eles brigaram lá, né? Aí foi um período assim... E a gente precisava ir mesmo pra cuidar dos meus avós. Mas pensa um cara que ali ama mesmo, ali saía lágrima dos olhos mesmo. Ô, Franjinha, um abraço pra você, viu? Você aí, Rosinha. Mas aí vocês foram com a adolescência lá pro Nordeste, você chegou lá com 11, 12 anos. Isso, aí estudei lá, né? Estudei e trabalhei, inclusive nesse período. Namorei demais, bastante. É porque ele tava falando aqui, gente, que graças a Deus aqui no Goiás ele pode andar de cabeça erguida pelas calçadas da vida. Sem medo. Ele só não pode retornar ao Nordeste. É porque assim, aqui eu não tive nenhum ex-namorado, viu, gente? Então assim, eu ando sem medo. Mas lá do Nordeste não vem nenhuma ligação, PA, essas coisas não, né? Não, isso aí não. Então tá bom, então pode ir lá também. Quando eu casei, depois de um ano de casado, nós fomos lá, levei minha esposa pra conhecer, né? A terrinha nossa lá. Como é que foi isso aí, Tati? Eu preocupado lá de como é que faz pra andar na rua. Aí eu falava, eu vou te dar uns toques quando eu te falar quando é uma ex-namorada minha. Ué, mas foi muitos assim lá? As duas. Bicho é danado, mas esses olhos claros aí... Eu falo o seguinte, eu tenho 34 anos de idade. Nunca bebi, nunca fumei, não sei nem que sabor que tem. Mas namorar, meu amigo, eu namorei demais. Você tá doido. Namorei muito, mas parei também, já 16 anos. Você que compôs aquela música, Eu Sou Gay? Eu sou gay. Onde foi? Eu não sei. Eu sou gay, Jorge Mateus. Não conheço, né? Depois você escuta, vai ser Volta legal. lá agora, onde é que você tava lá? Você tava no Nordeste, voltou pro Nordeste lá? Aí chegou lá, você estudou, aí nisso seu pai foi mexer com banda lá no Nordeste? Porque eu fiquei sabendo que ele, na época lá, ele mexeu muito com as bandas de forró que tinha lá, né? As maiores que tem no Nordeste. Né? Meu pai sempre foi técnico de áudio, né? E também tem essa atividade de eletricista. Sim. Gosta de tomar choque. Toma choque no meio de semana. Como é que é a história? 110 ou 220? Ele já tem esse apelido, um monte de gente. Chega na rua e fala assim, e aí, é 110 ou 220? São histórias de choques que tomava e o pessoal não sabia a voltagem que era, né? E meu pai foi pra lá tocar com algumas bandas, inclusive eu ajudei em algumas também. Já me ensinou ali a mexer com mesa de som. E foi pegando gosto, né? Gosto. Eu, na verdade, eu mexo com som desde os 12 anos. Eu praticamente nasci dentro de uma caixa de som, né? Sim. Eu lembro que minha mãe, quando eu era pequeno, minha mãe ensaiava na época do Nilce Nelson, do Márcio Marcelo, eles chegaram a tocar... Marlon e Marley. Aquele Jerry Adriano. É, isso mesmo. Paulinho Vicente, essa turma da antiga aí. E
O Nilson Nessa era o Lusa, né? Isso, que é tio do Nelson, André, tá? que foi... Isso, inclusive tio da minha esposa. Isso, que foi meu ex-parceiro, né? Aí o que acontece? Minha mãe ensaiava, cara, e tinha um modelo de caixa de som que eles faziam uma curva assim, não sei se tu lembra. Era um alto-falante em cima e a curvinha embaixo. Então, esse é o famoso tobogã. Aí o que eu fazia? Tobogã. Nos ensaios, eu sentava nessa caixa, encostava e dormia, cara, com o alto-falante no ouvido. Você acredita? Verdade. Dormia. Mas então eu cresci nesse meio, né? Com áudio, com sua mãe sempre fazendo o quê? Também no dia a dia? Só cuidando dos filhos? Cuidando da família. Minha mãe dedicou a vida dela pra cuidar da gente, cara. Minha mãe, eu lembro que minha mãe acordava de madrugada pra ver se a gente tava coberto. Pra ver se tava com frio, assim. Minha mãe sempre foi muito E teu pai? maisona, né? Meu Meu pai no forró. No forrozinho de vez em quando, mas meu pai é um cara que eu amo demais, assim. A gente tivemos muitos problemas, mas acho que a maturidade chega, né? A gente vai... Mas é porque, tipo assim, a gente quando é adolescente, a gente vê os pais de outro ângulo, né? Depois que você passa a ter uma família... Porque eu costumo dizer o seguinte, como é uma evolução. Você é criança, passa para adolescente, começa a namorar, aí você começa a virar homem. A partir do momento que você começa o patrimônio que você casa, e você é um homem por completo quando você tem filhos. Que você vai passando por todos os ciclos da vida ali. Aí o jogo vira, né? E aí a gente vai entender o trabalho que a gente dava. E aí você olha assim, rapaz... Porque eu falo o seguinte, porque tipo assim, meu pai... Eu sempre fui apaixonado por carro, principalmente carro antigo, né? E meu pai, cara, toda a vida teve Opala 6 cilindro, Passat, Corcel. E eu, desde os 12 anos, que eu roubava o carro do meu pai para poder ir pra festa, para sair com os amigos. Meu pai... Hoje, na minha consciência, eu não deixaria meu filho nunca sair com essa idade com carro. Pra você ver como é que é geração, né? Meu pai desmontava tudo, eu ia lá, montava o carburador, o cabeçote de novo, rua. Ele saía, vacilava com a chave, eu fazia a cópia da chave. Mas você estacionava no mesmo lugarzinho, deixava do mesmo jeito? Rapaz, eu saí, teve um... Eu vou contar quando eu fazia uns trem errados, eu já deixava pronto ali, cara. Se eu pegar um negócio tirado do lugar, eu sei que eu deixei bem assim, ó. Cara metódico, né? Eu vou deixar assim que é pra... Só pra você ter uma ideia, Léo. Eu aprontei também. Como é que a gente às vezes não é sem noção, né? Teve uma festa em Água Fria. Na época eu acho que eu tava com uns 16 para 15 anos ali nessa idade. Saiu eu, o André, que é parente da sua esposa, que a gente cantou junto durante 15 anos. O Fabrício, da dupla Fábio Fabrício, que compôs aquela música Vem Me Amar do Márcio Marcelo. O Ricardo Goiás, que é um locutor de rodeio. E aí eu cheguei, mãe, pede pro meu pai me liberar o carro pra ele ir numa festinha, mas não falei que era Água Fria, né? Não, que não sei o que, não pode, não sei o que e tal. Falei que meu pai me deu um esporro danado, aí eu falei, beleza. Quando deu de noite, ali para umas 10 horas, meu pai deitava cedo, ele deitou umas 9h30 da noite. Aí o que eu fiz? Fui lá, convenci minha mãe foi lá, abriu o portão, nós empurramos o carro pra rua. Pra não fazer barulho. Dei partida no Opalão, pegando os meninos, Água Fria. E o bacana é que é o seguinte, daqui pra lá todo mundo, né, sorrindo e tal, não tem som. E de lá pra cá, quando eu olhava pra um lado, todo mundo, André batendo a cabeça no vidro, o Ricardo Goiás roncando, o Fabrício dormindo e falei, pô, sozinho não dá, né? Não tem aquele balãozinho ali de corgo rico? Sei. A Opala, né, 6 cilindros, tração traseira, eu já passei ali de lado, os caras... O André acordou, tá capotando, meu Deus, tá capotando, aquele susto, não é pra vocês dormir. Enfim, aí chegamos, quando eu cheguei, quando eu estacionei na garagem, meu pai, e já era 4 horas da manhã, a hora que ele já saía pra trabalhar. Aí quando eu desliguei o motor, ele acendeu a luz, eu falei, vou ser pego no Fraga. Motor quente ainda? Não, beleza. Aí, eu esperei, a hora que entrou no banheiro, eu pá pro quarto, deitei, ele ainda acendeu a luz no meu quarto, viu que eu tava no quarto, falei, não sai no meu carro. Aí quando ele pegou assim no capô do carro para dar a volta, aí esse motor quente. Aí minha mãe, não, rapaz, vai logo trabalhar pra você não perder. Aí ele esqueceu, né? Esse carro tá aquecendo até desligado. Rapaz, quando ele chegou no outro dia, ué, vem cá, que diacho é esse pé aqui no teto do carro? Desse jeito, pensa, bicho, Como é que esconde, né? Uma acabada de vassoura. Então, tipo assim... A gente, como adolescente, a gente faz essas loucuras. Mas hoje eu não sei se eu vou deixar um filho meu fazer o que eu fazia. É a mesma coisa, é questão de geração, né? Mas seu pai não deixou, ele nem ficou sabendo. Ficou, cara. Não, mas ele não deixou, tu fez forçado. Deixa eu contar uma história aqui, pega escondido do pai. Meu pai tocava na noite, isso já com o Márcio Marcelo aqui, né? Fechou um contrato com a banda na época.
E foi quando nós compramos o primeiro computador. K6, K7, uma coisa assim. Isso. E era internet de escada, aquele que fazia modem aquele e barulhinho, tal. parecia um rato ali, né? Tu tinha que torcer pra ela conectar. Aí, beleza. Meu pai comprou o primeiro computador, ele pagou R$ 1.400. Era como se fosse tipo uns R$ 10.000 hoje, sabe? Era um Isso. absurdo, É cara. igual o primeiro telefone que a gente teve em casa, pô. Valeu um Monitorzão carro de tudo. zero. E o ciúme desse computador? Só meu pai que mexia. Aí nós tínhamos que marcar um horário, né? Igual eu fazia com meus Você lembra irmãos. disso, Carla? Você lembra A disso, história Carla? se Nós vamos contar repete. isso aí. Na verdade, foi o castigo prolongado, né, Jessé? Aí, assim, meu pai, ciumado com o computador, e tinha um limite de internet na época, se você gastasse tudo ali, já era, Sim, tinha sim. o pacote. Aí, o que ele fazia? Caríssimo. Quando ele ia tocar, às vezes emendava sexta, sábado, domingo, eu chegava em casa, dormia, saía no outro dia para poder organizar os equipamentos, enfim, no final de semana nós não víamos meu pai. Ele pegava o fusívelzinho do estabilizador, Caraca, velho. tirava e guardava num lugarzinho lá que só ele sabia. Aí Curioso, minha né? esposa fala que eu era para ser policial civil, porque eu tenho esse faro de investigação, né? Eu bato o olho num Verdade, negócio Tati? assim, né, amor? E assim, aí eu olhava assim, por que esse computador não liga? A energia tá... meu pai é muito técnico, né? Então eu aprendi a mexer com energia, eu aprendi a mexer com conectar um alto-falante, um cabo, soldar cabo desde pequeno. Então assim, eu não sou bobo não, o cara vinha para essa área de eletrônica, eu entendo um pouquinho. Aí eu olhava assim, não, mas tá tudo certo, o computador tá ligado, o monitor, tem energia e tal, virava extensão e nada. Mas como é que pode? Aí eu fui lá, o estabilizador, tava um buraquinho lá. Eu falei, meu pai tirou esse negocinho aqui, fusível, não sabia nem o nome, né? Rapaz, eu virei essa casa de cabeça pra baixo. E eu tinha instalado um jogo chamado Half-Life, um jogo de tiro. Era tipo Counter-Strike hoje, né? Na época... Aí eu falei assim, cara, eu doido pra jogar, minha mãe querendo usar a internet. Eu quase não tinha nada na internet, eu só queria pra jogar. Aí eu fui atrás desse negócio e virei a casa de cabeça pra baixo. E cadê achar? Era um negocinho minúsculo, desse tamanhozinho assim. Daquele de vidrozinho, né? Isso, fusívelzinho de vidro. Aí eu achei. Falei, mãe, achei o fusível. Aí ela, menino, seu pai vai descobrir. Eu falei, não, eu vi o jeito que ele guardou. Eu vou guardar do mesmo jeitinho. Na mesma posição. Aí eu era malandro. Duvido. Aí eu pegava e eu jogava o final de semana todinho. Minha mãe, Carla, era Seu pequena. pai chegava em casa, todo Meu mundo pai feliz. chegava em casa e tal. Eu, pai, pelo amor de Deus, liga o computador lá pra mim, deixa eu jogar, pai. Passou o final. Não, agora não. Quando eu já tinha jogado no final de semana, ó. O dedo já tava Todo, já tava com calo já. Só que eu não gastava internet, né? Porque eu só jogava. Então ele nem sabia. Então a gente, quando era mais nova, Agora ele aprontava sabe. isso nele. Mas... Agora ele tá sabendo. Você achou que ele não jogava, né? Pois é, pai. Mas ele sabe que eu uma vez eu cheguei a contar pra ele que eu falei, pai, não adianta você esconder que eu acho. E aí lá no Nordeste, ele continuou tocando com banda. E tocava qual foi o momento que vocês decidiram de voltar pra beber água aqui do Goiás? Rapaz, quem bebe essa água aqui, né? Nós sempre lembrava do barrinho vermelho, né? O barro lá é branco, né? Areoso, né? É, Arenoso, né? arenoso, e a gente sempre teve saudade daqui. Eu tinha minhas broncas com aqui, porque assim, a gente passou muita dificuldade aqui. Sim. E por mais que lá fosse o Nordeste, tinha muito as parente, dificuldades. né? A gente tinha os familiares, lá nós tínhamos casa própria na época. Então assim, nós nunca tivemos uma vida de luxo mesmo, né? Sim. Mas sempre o necessário mesmo para viver com dignidade e tal. Em algumas situações, não vou falar assim que nós chegamos a passar fome, mas passamos muito arroz. Você tá doido. Eu lembro de muitas vezes minha mãe de chegar de manhã assim, você ter o café com um pouquinho de açúcar pra você botar na xícara, porque não dava pra você fazer o café. E tipo, hoje não tem pão, hoje não tem nada. Minha mãe pegava uma farofa ali e não tinha nem manteiga, era no óleo. Então assim, a gente viveu muitos perrengues, né? Mas sempre com muita união, muita vontade de crescer, de mudar de vida, de ajudar as pessoas. E lá no Nordeste, passando essas dificuldades, né? Meu avô era aposentado e sempre teve problema de saúde, com diabetes. E assim, tanto eu quanto minha mãe, a gente sempre estava no hospital com ele, cuidando dele. Foi um dos maiores motivos da gente voltar para lá, na verdade, né? Meu avô precisou muito da gente, avô por parte de mãe. E eu precisava, assim... Eu trabalhei em várias coisas. Eu já trabalhei em granja, eu já trabalhei em supermercado. Catando ovo ou galinha? Eu já fiz os dois.
Eu catava ovo, eu vacinava galinha. Olha, rapaz. E eu comecei a trabalhar nessa granja, até uma história engraçada. Eu com 14 anos de idade, eu assumi a vaga de motorista de caminhão. Menor, sem carteira. Fiz um teste lá, precisava de emprego, precisava trabalhar para ajudar. Esse é meu Nordeste. Pois é. Aí o que acontece? Cheguei lá para pedir a vaga de emprego, o camarada olhou assim. Aí eu tenho até que resumir, que senão eu vou passar o ano aqui, né? Tem muita história. Pode contar isso. Relaxa. Aí rapidão, assim, resumindo, aí cheguei lá, eu falei assim, ó, falei pro dono da granja, né? Era na época dessas F4000 mais novas, Sei. 2004 isso. Aí tinha uma F4000 vermelhona, bonitão no caminhão e tal. Aí ele falou assim, ó, eu vim pedir emprego aí, eu fiquei sabendo da vaga de motorista. É pra quem? Eu falei, pra mim. Aí o cara olhou pra mim de cima a baixo assim, eu já era um marmanjão, né? Muito alto já. Aí ele falou assim, que idade você tem, moleque? Eu falei, 14 anos. Eu falei, você é doido, é? Eu preciso de um motorista, rapaz, não é um menino, não. Aí eu peguei e falei pra assim, e eu venho de família de caminhoneiro. Sim. Eu falei assim, ó, você sabe de quem que eu sou neto? Ele, não, eu falei, sou neto de Chico Marcelino. Uma carteirada. Meu avô logo aí, toma aí. da carteira. Caraca. Cara. Meu avô era um caminhoneiro muito respeitado lá, cara. Pô, é igual você fez lembrar do meu pai que tá na Entendeu? estrada há 45 anos. Pois também. é, então A gente- tem a experiência, gente é de família de né? caminhoneiro. Aí tem que honrar, né, ué? Tem sangue, Tem que né? honrar. Aí o que acontece? Aí ele falou assim, não, eu falei, ó, você precisa de um motorista, é pra onde? É pra cidade? Ou... Porque eu sou na cidade interiorzinha de... Na época tinha 35 mil pessoas. Polícia não mexia com ninguém, Mas, menor não- podia andar de E moto, era carro muito de, tranquilo. e geralmente assim, carro de empresa e todas essas coisas, assim, o pessoal, os polícias já conhecem de longe, É, nem para. conhece. E lá na minha cidade não podia era bagunçar. Tinha aqueles meninos que andavam de moto, ficavam empinando, a polícia encrespava. Uhum. E eu sempre fui muito responsável. Eu andava de moto desde molecote, assim, tipo 9, 10 anos, já pilotava moto, mas sempre andava com cuidado. Eu falo o seguinte, eu tenho uma coisa comigo, eu não gosto de levar bronca. Então eu faço de tudo para não ser chamado a atenção. Então mesmo eu estando errado, porque eu era menor, não podia pilotar teoricamente, mas eu andava certinho. Um andava errado na organizado, linha. um errado organizado. Um errado organizado, né? Eu era errado, mas dava exemplo, né? Digamos assim. Então eu fui Eu nessa... era errado, mas dava exemplo. Vou pôr essa no meu Facebook. Isso dá corte, hein? Da corte, né? Então, assim, aí eu fui pedir esse emprego lá, já tinha trabalhado de muitas coisas, né? Sempre fui disposto muito a trabalhar. Assim, Aí ele nunca mandou tive tu fazer um preguiça. teste com esse caminhão? Como é que Aí, foi? não, aí ele já Quando me você falou assim, condenou, meu né? avô- Ele me condenou. Eu falei assim, não, menino. Aí eu falei assim, ó, você precisa de um motorista pra dentro da granja? É, dentro da granja você não precisa de habilitação, ué. Que tinha que pegar um caminhão, levar de um lado pro outro, fazer ração, distribuir. Sim. O trabalho de granja, né? Quem já conhece é um trabalho pesado. Chegava lá às 6 horas da manhã, saía Eu 9 sei h como é que é. Eu morei na Copebras quando era molequinho. O trem é puxado, meu amigo. Meu avô cuidava de granja também. Pois é, pegava saco 50 quilos, magrinho mesmo. Tu é doido. Aí beleza, aí eu falei pra ele, ó, vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer um teste? Eu já sabia que pra contratar um motorista fazia um teste na empresa. A gente pode fazer um teste, se eu não passar, você não precisa me contratar não. Aí ele falou assim, olha pra mim e falou assim, bora. Aí ele falou, você vai tirar o caminhão lá da garagem. Apertada a garagem e tal. E o caminhão já estava estacionado. De frente, no caso eu ia sair com ele de ré. Era uma rampa, tá, um galpão apertadíssimo. Aí fui lá, tirei o caminhão, funcionei e tal, saí. Fiz o percurso na granja, ele passou nos mata-burro bem apertados lá, pra ver se eu ia bater, né, beleza. Passei tudo, passei nos lugares lá na época de chuva, tinha muita lama, né. Aí encostei o caminhão e ele falou assim, você leva jeito. Mas ele já assustou quando eu falei que era neto de Chico Marcelino, né. Que é meu avô caminhoneiro, meu tio tudo caminhoneiro. Aí ele falou assim, agora pra fechar o teste aí, você guarda o caminhão lá dentro da garagem, pode deixar do mesmo jeito que tava. Só que aí eu, abusado, né? Foi de ré. Ousado, falei, eu vou botar de ré. Falei, posso botar de ré? Ele falou, se você der conta. Beleza, então. Virei o caminhão, botei de ré, lá ficou faltando uns 2 dedos pra encostar na Esses parede. tantas. Aí cheguei, desliguei o caminhão, entreguei a chave pra ele. Ele falou assim, segunda-feira pode vir começar. Tu encostou Aí de ré, trabalhei. apertadinho lá. Apertadinho, fechou. E o portão abria assim, então fechava a continha do caminhão. Abria pra fora, né? Então se eu deixasse um pouquinho, já não fechava o portão. Já E eu pegava sabia no que ele para-choque podia me ali, né? reprovar. Já Já colocava pegava, né, no Aí como para-choque. eu entrei de ré, quando eu fui lá atrás, 2 dedinhos. Assim. Então, Caraca, aí pouco trabalhou da- nessa granja lá quanto tempo depois disso? Acho que 1 mês e pouquinho. Porque lá quando eu fiz de tudo na granja, quando eu fui ver o salário, o cara falou que não tinha condição de pagar muito e foi um negócio... Era tipo assim, em valores... Não, vou falar valores da época. Ele ia me pagar R$25 por mês. Eu falei, não, hoje seria uns R$200. Porra, Aí eu falei, não, cara... não você dá nem não- um terço do salário mínimo. E eu era motorista, aprendi a vacinar galinha, eu fazia de tudo lá, cara. Então, assim... É porque geralmente quando a gente entra no emprego, a gente nunca faz a função que é, né?
Só ó, você tá aqui apresentando, mas você Como assim mexe vacina com galinha? Né? Vacina galinha? Vacina, tem os cuidados lá, tem a fiscalização. Hoje é só uns 3 gotinhas agora. Fazer toque Mas não, né? injeção, eu toque não. Eu tocava nela pra ver se tava morta. Às vezes tinha uns que morriam lá e a gente Mas tirava. tinha uns que fingia, né? É, tinha uns que fingiam. Tinha uns que estavam dormindo. É pra né? ver se tem ovo, moço. Não sabe, nunca foi de roça, não, velho. Ó, Aí fazer toque na galinha. Pegava o ovo assim, cara. Tinha uns ovos que sujava, né? Eu vou ficar calado que eu não posso, essas coisas eu não posso falar nesse horário novo, entendeu? Aí tinha que Mas- pegar uma escovinha de dente e ir lá lavando o ovo. Eu penso na situação. Mas tudo serviu de aprendizado, né, cara? Não, tudo você tira coisa boa, mas aí você saiu daí. Aí trabalhei em outras coisas, mas sempre tive o empreendedorismo na veia. Eu sempre pensava assim, cara... E qual foi o seu primeiro empreendimento, assim? Já pra você, depender de você um pouco. Rapaz, Lá no Nordeste. Que depois vamos lá chegar no pra cá. Nordeste. Eu comecei minha vida de empreendedor lá no Nordeste. Pouco tempo depois dessa questão da Ele tá falando granja. Nordeste, mas fala o nome da cidade lá. É uma cidade, é Cuité, na Paraíba. Uma cidadezinha bem pequenininha, mas uma terra, cara, sensacional. Um abraço aí de pra lá galera é de Cuité que tá nos Cuité. ouvindo aí. Fica nos perto de vendo. Campina Grande. Ah, então lá. A cidade lá Só ouro. é top demais. E assim, nós... Eu sempre tive essa ideia, essa vontade de empreender. E não era por questão de falar assim, não quero trabalhar para os outros, não é nada disso não. É porque assim, eu já trabalhei para tanta gente, velho, e a gente se doa. Eu nunca tive tempo ruim, cara, para trabalhar. Então assim, eu não fazia questão de chegar mais cedo, sair mais tarde, de fazer além, tipo assim, se eu tava de bobeira, eu falava assim, cara, você quer ajuda aí? O que eu posso ajudar? Eu sempre fui assim. Nesse meio a gente é meio parecido lá, porque tipo assim, eu não sei chegar num lugar pra trabalhar e logo ser promovido, porque tipo assim, se você é contratado pra catar o papel no chão, eu não ia esperar o meu chefe mandar eu catar o papel, eu já sou contratado pra A aquilo. função é aquela. Mas eu já inventava algum mecanismo para aquele papel não chegasse nem a cair, Isso. pra facilitar a minha vida. Estuda, né? A logística. Isso, então, tipo assim, é o problema de hoje da juventude, né? Tipo assim, que é tudo mastigado, não corre atrás, é complicado. Mas aí o empreendedorismo, ele a gente é bem parecido nisso. Lá na minha cidade tinha uns carros de som, era aquelas veraneios, Ah, com as bocas de ferro. sim. Uns trem gigantes, Os parecia conezão. parecia aqueles carro de alegórico de carnaval, trem feio. Aí, e lá era o seguinte, minha cidade é pequenininha, o comércio lá não gira nada, é só para aposentar, pra você ter ideia, mercado você compra no caderno lá. Essas veraneias apareceu naquele Ujuara, daquele filme no Nordeste. Isso, é isso mesmo. As Os filmes vendinhas, né? brasileiros, As vendas. E lá é o seguinte, Os mascate, né? quem tinha carro de Bodega. som, eu tenho uma mistura entre eu gosto de caminhão e eu gosto de som. Aí nós vamos falar um pouco disso aí também. O que virou o caminhão com som. Então assim, eu via, meu pai já mexeu com som, eu sempre gostei do negócio de som e tal. Aí eu falava assim, cara, eu comecei a sondar, tentar estudar lá, por que alguns carros de som não rodavam lá. E eu lembro que na cidade tinha uns 3, 4 carros de som veraneios, todas elas, aqueles geradores tobatas, né, na época, muito barulhentos, e as bocas de ferro. E eu olhava assim, por que esses carros ficam parados? E o comércio da minha cidade é um comércio até razoável, só que não circula dinheiro, é só aposentado, pensionista, funcionário de prefeitura, que o salário é bem baixo, né? Aí eu olhava assim, por que esses caras não rodam? Eles só rodavam para nota de falecimento, que é normal de cidade de interior. Quem vai no Nordeste, algumas cidades do Brasil, carro de som você só contrata para anunciar. Eu cheguei a Nota de gravar algumas notas falecimento, também. morreu fulano de tal, a família convida para o sepultamento. Então assim, Mas não falava de quê, não, né? Porque o povo é curioso, não, né? não falava não. Eu não falava do que tinha morrido, não. Mas assim, tinha de tudo, né, cara? E aí você implementou esse outro lado do comércio para poder anunciar o comércio. Isso, aí o que acontece? O Eu que você falava contou? assim, cara, esses caras tinham que rodar mais. Eles cobravam, na época, R$20 a hora. Era muito dinheiro hoje, nem comparado. Então era só pra morrer. Morreu, você tem um carro de som. Era tipo isso. Né? Então já tinha um conchavo com a funerária. Já tinha. Aí eles acompanhavam. Lá pra você ter ideia, não tem esse negócio de carro de funerária, carregar, não. É na maca, assim, no carrinho da funerária e vai a procissão ali. O pessoal vai Aberto, mesmo. Isso. andando mesmo, no calçamento. E o defunto todo desconfortável Em ali. Formosa, batendo. até uns anos atrás, até o falecimento do meu avô, nós fizemos assim também. Andando mesmo, a Isso, caminhada ali e tal. E assim, era bonito. Porque tinha algumas músicas, né, que às vezes o falecido gostava. Tinha umas músicas de reflexão, né? Tipo, segura na mão de Deus e vai. Tem um... Essa- Parece... Não é pra rir não, gente, mas...
Essa aqui. Mas é sério. Tô indo embora. Já sei. Mas eu vi um assim, que o cara que colocaram essa música aí do... O nome dele é desse cantor? Canta essa música aí? Pablo, é o Pablo. Pablo da Rocha. Não, mas... Você foi a culpada. Aí você montou o quê? Aí, cara, eu tive a ideia, eu falei assim, rapaz, eu não tinha dinheiro pra comprar um carro de som. Falei, eu vou montar uma bicicletinha de som. Olha só a cabeça. Aí foi fazer engenharia do negócio. Eu não tinha dinheiro. Falei com o vovô. Aí eu falei assim, vovô também muito necessitado, mas tinha um empréstimozinho no banco, né? Aí eu falei assim, vovô, tô querendo trabalhar pra mim, até pra ter mais tempo de... E eu tinha essa dificuldade. Quando ele, tipo assim, se eu trabalhasse num lugar e ele passasse mal, Você tinha que largar eu tudo? largava lá, não queria nem saber. Meu avô tinha mais importância pra mim. Sim. E eu cheguei, às vezes, perder, me atrapalhasse no trabalho e às vezes a pessoa acaba não querendo, né? Aí eu falei pra ele assim, vovô, eu tenho vontade de trabalhar pra mim, porque numa hora que o senhor precisar, eu tenho disponibilidade. E eu acredito que eu tenho um potencial pra crescer. Você era dos netos mais velhos? E eu era um neto mais próximo, assim, tirando meus irmãos, que já moravam lá. É que nem eu na família também. A gente era o... Minha mãe era a única filha próxima que a gente morava na mesma cidade que o vovô, né? Então, alguns tios já moravam em outras cidades. Filho de caminhoneiro, então caminhoneiro mora na estrada, né? Mora em caminhão. Então tínhamos nós lá para dar assistência para ele. Aí ele topou e falou assim, meu filho, quanto você acha que precisa? Eu falei, vovô, acho que uns R$1.500, por aí já monto. Aí ele fez o empréstimo, fui lá, cotei os valores, tudo certinho, montei um reboquezinho e engatei nessa bicicleta e comecei a fazer propaganda. E foi novidade, né? Nossa, cara, novidade. Aí eu botei um giroflex, uma luzinha colorida, minha irmã lembra disso. Rapaz, tu imagina, o cabo já é magrelo, no sol do Nordeste. No sol do Nordeste. Pedalando uma bicicleta com reboque. Como é que foi isso? E detalhe, primeira vez que a produção tem foto disso aí não, pra mostrar depois? Tem não, graças a Deus tem não. Tem não, Carla? Sério, velho? Tá não, quem gravava? Você gravava as propagandas ou não, lá ou tinha, era ao vivo? Lá tinha um cara, eu cheguei a fazer ao vivo, onde eu comecei a fazer algumas locuções, né? Que misericórdia. Com essa voz de taquara rachada. Aí o que acontece? Tinha um amigo nosso chamava Zé Francisco, quando precisava de gravar alguma produção, mandava pra ele, né? O bicho cobrava um absurdo de cara e eu ficava sem nada. E eu que tava no sol quente lá me lascando, não ganhava nada. Aí o que eu fiz? Olha a ideia de empreendedorismo. Eu falei assim, cara, esse pessoal aqui cobra R$20 para fazer enterro, né? Que só rodava para enterro. Eu falei, e se eu cobrar, montar uma bicicleta, fizer R$7 a hora para começar a rodar por comércio, falar de promoções, falar dessa coisa, tipo, tinha uma loja que às vezes colocar essa cultura na cabeça do empreendedor, né? Às vezes uma loja lá, tinha uma loja chamada, cara, eu não vou lembrar o nome, é tipo a Mourão Móveis aqui, né? Atlântida Móveis, é uma loja chique, zona lá. Às vezes fazia promoção, ninguém ficava sabendo. E eu via lá o cartaz, falei, cara, isso aqui podia divulgar. Aí eu comecei a ir nos comércios, falei assim, vamos divulgar. Eu comprou ideia, aí foi indo. E eu pedalava na rua, tocando as musiquinhas já, pra falar, eu passando aqui, galera, tá aí pedalando ali e tal, e a música tocando. E só tinha você na cidade com essa bicicleta? Só eu. E a galera, pô, aquele moleque é doido. Novidade, o que eu fiz? Mandei fazer uma vinheta chamada, era até assim, chegou em nossa cidade, Léo Produções. Léo Publicidade, bem lembrado, cara. Aí o pai dele no tecladinho, né? Alô, Léo CDs! Tocando asa branca, e né? tem que falar aí também quem é que já trabalhava com você nessa época. Aí eu já tinha equipe, né? Era eu e minha irmã. Aí, o início da empresa. Inclusive, minha irmã, pra quem não sabe, trabalha comigo desde essa época. Eu tô enrolado, viu? Pra pagar os direitos. Daqui a pouco eu quero perguntar algumas coisinhas pra Carla. Ela vai bem ali pro microfone ali do off. Peguei essa bicicleta e eu tinha que pagar a bateria pra carregar a bateria nessas lojas. Tipo, igual a gente tem aqui o Domingos, que mexe com a elétrica. Eu rodava rodando com as músicas, a minha divulgação, pra poder fazer propaganda de mim mesmo. Sim. Aí, final do dia lá, pagava R$5 pra carregar cada bateria. E eu ganhava R$7 a hora. Tinha um dia que eu rodava 1 hora. Era pra pagar a minha divulgação. Aí, beleza. Aí o pessoal achou caro, R$7 a hora. Eu falei, cara, como é que eu faço? R$7 a hora tá caro. E nisso, a prestação rolando todo mês, né? Pra pagar do vovô, né? Do empréstimo pra pagar. E eu falei, Deus me livre sujar o nome do meu avô, né? E o que acontece? Aí eu quebrando cabeça, eu sempre fui muito de rascunhar, fazer conta e tal. Aí eu falei assim, eu vou... Até hoje, né, amor? Sou assim. Aí eu falei assim, eu vou bolar um negócio. Se R$7 tá caro, eu vou fazer um bolão. Eu botei lá, promoção bolão. Eu rodava vários comércios. Aqui a gente chama de pacote, né? Tipo pacote. Aí eu rodava vários comércios e lá eu fazia R$5 a hora. O cara que fechasse, tipo assim, 10 horas mínimas, né?
Aí eu já comecei a rodar, logo o pessoal gostou dessa ideia. Eu rodava na mesma hora, 10 comércios, eu cobrava R$5, eu já ganhava 50. E os caras de carro de som que rodavam uma vez só na vida, no enterro, tinha que alguém morrer para eles poderem rodar, eles rodavam a R$20 uma hora só, que era o horário do enterro. E eu já comecei a rodar tipo 3, 4 horas por dia, ganhando R$50 a hora. Olha o negócio. E os caras já pau de raiva comigo já. Os caras das veraneio queriam me matar, moço. Sério, os caras já começou... Atrapalhei os caras. Um moleque desse aqui... Aí eu esperto, liguei pro meu pai e falei assim, pai... Meu pai tava aqui nessa época. Ele veio pra cá. A gente já foi e voltou umas 30 vezes, que eu lembro, né? Uhum. Quem ganhou dinheiro foi a empresa de ônibus, né? Aí o que acontece? Aí eu falei assim, pai, eu tô querendo fazer uma voz, fazer uma locução, porque tá muito cara a propaganda pra mim, pra eu rodar gravado. E toda hora pinta um comércio ou outro pra fazer ali, Léo, inclui no bolão. Aí eu já comecei a fazer ao vivo. Falei, cara, vou ter que aprender a fazer locução. Aí o que eu fazia? Eu imitava os caras de comercial de televisão. Tipo, vinha promoção de não sei o quê. Aí eu ia aprendendo aquela dicção, na raça, né? Se eu te falar como é que eu aprendi... Aí, cara, eu falei assim, pai, eu preciso de um microfone, se tiver como comprar um auricular, que eu nem sabia que o nome é auricular, nome chique, né? Aqueles microfones de orelhinha. Aí meu pai falou, vou ver aqui. Aí comprou aqui, mandou Júnior, pra né? mim. Tipo Sandy Júnior. Tipo Sandy Júnior, né? Aí mandou, microfonezinho ruim pra danado. Aí mandou o microfone, já era outra novidade. E comprou uma mesinha de som, 12 volts. Aí, então eu já tinha música, o toca CD e já tinha o microfone ao vivo. Coisa que nem as veraneiras não tinham ao vivo na época, tinha. Né? Aí o que eu fazia? Passava o fio pela bicicleta, pedalando ali. E lá a gente não fazia propaganda andando. A gente ia de cruzamento em cruzamento, parava e anunciava. É diferente daqui. É tipo, eu ia de uma esquina para outra, aí tocando a música. Chegava aqui, eu parava e anunciava de novo. Então eu podia ir pedalando. Chegava lá, tava morto, cansado. Aí parava para anunciar. Comunicamos a promoção da loja, não sei o quê, e tocava a música. Aí eu já me esticava, abaixava o volume e fazia locução. Botava o papelzinho no guidão da bicicleta. Você tinha que ter foto dessa bicicleta, cara. Aí, olha só. Aí eu falei assim, cara, o trem tá dando certo. Eu cheguei a fazer 10, 11 horas por dia pedalando. Pensa num negócio... É o motóia do Nordeste. Cara... É por isso que você odeia bicicleta hoje, Eu Léo? odeio bicicleta. Eu detesto Sério, velho? Deve ter uns 10 anos que eu não monto na bicicleta. Rapaz, chega dói no joelho. Vamos pedalar hoje à noite? Deus me livre. Aí o que acontece? Aí eu falei assim, minha irmã estudava de manhã e à tarde estava de bobeira. Aí eu falei, sobrou pra ela. Tu pedalava também, Carla? Não, ela ia na garupa. Mas era mais peso, aí. Pois é, mas... Sim, detalhe, falar em peso, a minha bateria de carro pequeno não foi suficiente. Tive que trocar por 2 de caminhão. Aí eu andava com a bateria de 150 Você falou que o trem engrenou, pegou, todo mundo queria, e você teve que... Aí eu tive que aumentar a capacidade de carga, né? Olha, não era mais fácil você comprar o carregador de bateria, não? Depois? Não, era muito caro. Se demora mais um pouquinho, tu inventava alimentação no próprio pedal. Né, o dínamo ali, né? Tipo, verdade. Aí eu já comecei a fazer parceria, eu já não pagava mais o carregamento da bateria. Eu já divulgava o cara. Ele carregava as 2 baterias de caminhão pra mim. Já era permuta, né? O mercadinho ali já começava a permutar. Ô, rapaz, me dá 1 quilo de carne e eu faço a chamada lá pra você. Aí, por aí foi, cara. Aí isso foi aflorando o empreendedorismo. Eu fui enxergando possibilidade, falar assim, cara, eu só preciso inventar a ideia. Que aula, hein? E alguém... que isso? E alguém comprar o meu projeto. Começou a dar certo a questão do bolão lá, das propagandas. Eu comecei a rachar de ganhar dinheiro lá. Passou pra moto? Sim, aí passei pra moto. Não, mas antes disso, eu vou te falar porque que eu passei pra moto. Eu acho que ele comprou até as veraneias, viu, gente? Não, eu tinha vontade, cara. Meu sonho era comprar uma caravana. Aí o que acontece? Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou levar a Carla pra trabalhar comigo. Minha irmã molequinha, tinha o quê? Uns 8 anos, cara. Não tinha nada menos. Aí ela ia na garupa, aí eu falava assim, Carlinha, quando eu for parar, aí você baixa a música, eu falo, depois você aumenta. Mas tem que ser na hora certa, pra não quebrar né? Tem que ter a produção ali. Caraca, velho. Aí ela ia lá, esticava o bracinho assim, cara. Branquinho no sol quente, queimando. Nós não tinha dinheiro nem pra comprar protetor solar. Caraca, não acredito. Véio. Aí ela esticava lá, aí eu de vez em quando dava umas broncas nela, que ela aumentava na hora errada. Fade in, fade out aí. Fade in, fade out, né? Aí... aumentava a música lá e nós já tinha uma trilha sonora já pré-definida ali. E minha irmã começou a trabalhar comigo assim. A bichinha chegava lá queimada, parecendo um camarão. Isso mostra já a união da família desde cedo, né? Verdade. De pequeno, né? Verdade. E aí, nesse meio tempo, aí o trem começou a crescer e aí... Peguei uma estafa.
Como assim, mano? Tô indo pra casa, eu tinha feito umas 5, 6 horas, eu tinha que fazer umas 10, 11 O que nesse tu dia. quer, velho? O cara rala demais, velho. Aí eu não andava nem com uma garrafa de água, né? Com aquelas bichonas de 5 litros, assim, cara. Esvaziava rápido demais. O sol demais, né? Aí eu peguei e travei as pernas no meio da rua. Eu perdi a força. Parei de sentir. A parte de cintura pra baixo eu parei de sentir. Eu paralisei. Caraca. Só que nessa época eu tinha feito uma transformação na bicicleta. Eu, ao invés de equilibrar a bicicleta e puxar a carretinha, eu montei um triciclo. Então eu parava em cima do triciclo, eu pedalava até sem mão mesmo. Então eu equilibrava nele. Ah, aí, tá. Você já fez uma melhoria ali pra você já melhorei ter... isso Por causa do tudo, pra ter equilíbrio e conforto. tal. Ter conforto. Troquei um banquinho mais confortável, ficava todo assado ali, pedalando o dia todo no sol quente. E Progrós Era não arrochado. existia, era polvilho mesmo. Polvilho, batendo. Aí o que acontece? Peguei um estafa, travei as pernas. Não existia celular naquela época, ninguém tinha, só rico tinha celular. Eu sei que passou uma pessoa conhecida e falou assim, cara, avisa a minha mãe que eu tô travado aqui, eu não consigo. Como assim você tá travado? O que foi na bicicleta? Eu falei, eu não consigo andar. E eu sentado em cima da bicicleta, que era um triciclo, então ela equilibrava. Eu falei, eu não consigo, eu não tô sentindo as pernas. Caraca. E a Carlinha não tava contigo, não? A Carla não tava comigo nesse dia, não. Aí daqui a pouco chega a minha mãe, folga, cara. tava de recesso, né, cara? Chega a minha mãe lá, foi me buscar. O que foi? Eu falei, mãe, eu não tenho perna. Minha mãe foi empurrando pra casa. Aí chamou um primo nosso que tinha carro, né? Nós nunca tivemos carro assim, na época lá. E me levaram pro hospital. Aí começou a voltar as pernas devagarzinho e tal. Conversei com o médico, o que você faz? Expliquei o que era. Ele falou assim, cara, você tá com estafa. Se você montar na bicicleta, você vai morrer. Só que eu já tinha um compromisso com os clientes, já tinha os contratos, já tinha um contrato assinado, cara. Ó pra você ver, ó, o avanço aí. Já tinha um contrato e aí eu falei assim, mas não posso parar. E eu já pagava meu avô e sustentava a casa, ajudava a minha mãe. Ou seja, com mais que vai crescendo o financeiro, vai crescendo a responsabilidade, com certeza. Você já tinha quitado seu avô ainda? Já nessa? Não, ainda não. Ainda não tinha quitado. Aí, beleza, e foi indo. Aí eu falei, cara, eu preciso, não tem dinheiro pra comprar uma moto, vou alugar. Aluguei uma moto velha. O cara me cobrava R$30 por mês, eu ficava com a moto o mês todinho. Mas ela me levava uns 1.000 de gasolina. Ô, bicho aqui bebia. E ela fazia mais barulho que o som. Aí eu tive que investir no som pra poder aumentar o barulho de escapamento da moto. Sério, pensa. cara? Aí, beleza. Aí eu comecei, pagava o aluguel dessa moto. Era um amigo meu que não usava moto e tal. Ele falou, não, pode usar. Beleza. Eu lembro que a gente ia pra igreja, eu, minha mãe e meus 2 irmãos na moto. 4 pessoas na moto. Ah, mas lá é comum. É comum. Lá uma CG leva a carga de um truque. Aí, ou seja, na moto eu já ganhei mais dinheiro. Fui indo e já tava querendo ir pro carro. E a gente teve que voltar pra cá. Aí nós já tínhamos moto, nós já tínhamos o som, nós já tínhamos casa própria. Meu avô nos presenteou com a casa própria e tal. Ah, que legal. Aí nós viemos pra cá. Minha mãe veio na frente com meu pai, né? Tá apaixonada, morrendo de saudade do meu pai e tal. Ô, Rosinha. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu não volto pro Nordeste, pra Goiás nem a pau. Eu criei meio que um bloqueio daqui, sabe? Entendi. E eu gostei muito de lá. Lá tava minhas namoradas tudo, né, cara? Adolescência, né? Estudava à noite, meu amigo. Eu tinha umas amigas lá que falavam assim, ó, fica com o meu caderno aí que eu vou Deus tinha um indo embora. propósito na vida desse homem que chama-se Tati. Então, assim... Ô, Léo, antes de continuar, chama um intervalo aí, depois a gente vai pra essa segunda parte aí que vai ser Vamos pro top. intervalo? Pois Tá já? bom. Bota aí. Que isso, não passou nem uma hora. Rapaz. É mesmo, a gente tem que rodar patrocínio, cara, né? Então chama o patrocínio aí, Léo. É isso aí, vamos de patrocínio e já volta. Até já. O Premier Shopping entra no seu 8º ano de funcionamento, com 100 lojas instaladas, uma vasta estrutura de serviços com caixas eletrônicos, conveniência bancária, lotérica, uma agência do VaptVupt do Governo de Goiás, além de lojas dos mais variados segmentos. Venha conhecer. Premier Shopping, pulsando no coração de Planaltina. Beleza, estamos de volta aqui depois dos nossos patrocinadores. E a gente tava aqui rindo aqui nos bastidores que sempre surgem outras histórias e tal. Mas, Léo, você tava lá, sua mãe veio embora, você disse que não voltava pro Goiás. Que rolo foi esse, cara? Antes de entrar nisso aí, eu acho que podia Ah, bolar um backstage do que acontece no intervalo aqui, né? Soltar o trechinho. cara, mas tem que ser tipo Né? uma câmera escondida, É, pra eles não a câmera perceberem. escondida. Colocar ali Porque escondida a ali gente pra conversa eles muita gravar coisa isso. aqui. Bom, então, tava lá, peguei a estafa, consegui essa moto. Aí eu já pagava a moto, pagava a prestação do som, ajudava em casa e o trem dando certo, né? Minha mãe resolve ir embora pro Goiás. Que seu pai já estava aqui. Meu pai tava aqui, ela bateu na cabeça, falou, vamos embora. Falei, mãe, pois eu não vou.
Eu não vou. Tinha casa própria lá, tava gostando de uma menina. Aí eu falei, não vou. Eita. Cheio de contrato. E tinha meu avô também, que querendo ou não, na verdade era o meu maior motivo para continuar lá. Porque continuava ainda debilitado, de saúde e tal. E então eu continuei lá, falei, mãe, eu não vou, já tinha casa própria, já estava estabelecido na cidade, né? Já dominava o pedaço ali nessa questão de publicidade, todo mundo procurava. Já era respeitado pelos caras das veraneias. Não, os caras queriam me bater ainda, eu tinha que ficar esperto. Aí assim, mas eles entenderam que foi um projeto inovador, né? O comércio todo já me procurava, eu já tinha um telefone celular, já Então, consegui. mas aí já abriu até pra eles mesmos, o cara queria um evento maior, né? Exatamente. Aí quando tinha uma coisa que o meu sonho não comportava, aí eu começava a indicar eles. É o que Eu a gente sempre faz gostei hoje. dessa coisa de parceria, sabe? Sim. Às vezes as Parceria pessoas falam não é assim, inimigo, né, cara? Você tem que ver isso. Às vezes o cara fala assim, o fulano é meu concorrente. Não, cara, a gente pode ser parceiro, né? Nós mesmos, por exemplo, nós tivemos carro de som E nunca precisamos... e nunca fomos concorrentes. Pelo contrário, nós né? parava pra tomar café junto. Exatamente. E aí, o que tu tá usando aí de som? Cara, eu troquei por isso, tô fazendo assim. Um indica o outro. Às vezes Era do a jeito. minha agenda não tinha espaço, te indicava, você me Sim. indicava. E eu acho que é isso, cara. Tem espaço pra todo mundo, né? Se tiver respeito. Graças a Deus. Aí minha mãe veio embora, eu falei, mãe, eu não vou. E eu já tinha, pra você ter ideia, isso era tipo assim, em meados de junho, julho. Não, peraí. Dezembro, eu vim pra cá em dezembro. Isso era em meados de dezembro, de novembro pra dezembro de 2005. E eu já tinha campanha política por ano de 2006. Lá. Já conversado ali. E eu já começava a entrar na Você política. já se destacou lá e o caramba, o moleque é bom, vamos Aí trazer. eu me pergunto até hoje, como é que eu ia fazer uma campanha política com uma bicicletinha? Na verdade já era uma moto, né? Mas era um mini triozinho, assim, uma estrutura muito pequena. Eu ia fazer comício em cima do negócio. Mas assim, tinha possibilidades para propaganda, mas eu já avisava, eu falei, cara, eu vou montar uma caravana e em cima da caravana vou montar um palco e os caras vão fazer comício em cima dela. Eu era meio doido, assim, eu tinha essas ideias minhas. Falei, eu só preciso dar amizade com um serralheiro, pra soldar umas ideias minhas lá e vai dar certo. Aí beleza. Minha mãe veio embora com minha irmã, meu irmão, né? E eu lá fiquei com uma casa e tal, enfim. A solidão bateu. Cara, 22 dias. Foi o que eu dei conta. E chorava toda noite. Como é que era, Tati? Como é que era que a sua sogra falava? Fala aí. Ela já chegou aqui falando, não, daqui a 15 dias meu filho tá aí. 3 semanas no máximo ele chega. E ele lá com a história, vou não, mãe, vou não. E ela toda tranquila. E eu não Duas, via, 3 não. semanas ele tá aí. E eu não via não porque eu gostava muito de lá, da cidade, e eu não gostava daqui, tive um bloqueio com a cidade. E falei, vou nada, não vou nem morto. E aguentei 22 dias. Aí eu fiquei entre a cruz e a espada. Eu venho embora, o vovô fica sozinho lá. A sua estrutura de propaganda, tudo certo Acabou lá? tudo, mas eu não aguentei. Cheguei, conversei com o vovô, falei assim, vovô, eu não consigo. Aí o que foi, minha filha? Eu não consigo ficar longe da minha mãe e dos meus irmãos. Sempre muito apegado. Eu nunca dormi uma noite fora de casa, cara. Sim, foi. E o Sempre mais fui velho, família, né, cara? assim. Eu lembro que eu fui, quando adolescente, fui pra um retiro de igreja. Era Gente, pra passar 4 dias. Vou te interromper, gente, né? Porque, tipo, vocês estão vendo, mas você vê como é que é a união de família, que isso me motiva. Tá aqui a esposa do Léo, olha pra ele com um brilho diferente, a irmã dele aqui, sabe, tipo assim, torcendo e relembrando aquela palavra que o Léo fala. Vou Isso é chorar muito, já, vou ter que parar isso é com muito isso. bacana. Eu também, cara. Calma, eu vou chegar em você. Exatamente. E tem o Eu Gessé. choro, viu, gente? Porque, tipo assim, não tem coisa mais gostosa do que você estar num ambiente que tem as pessoas que te admiram. E eu vejo aqui que você é um cara muito admirado pelos seus, né? Pela tua Obrigado. família, pelos teus irmãos. Uhul! Solta fogos aí. Arrepiei. Arrepiou, né? Mas assim, aí eu... Parei onde? Você não aguentou, vovô? Não aguentei, conversei com meu avô me deu todo apoio. Não, meu filho, vai lá que eu dou um jeito e tal. Eu lembro que a gente começou a pagar uma pessoa para cuidar dele lá, para dar assistência. Quando precisava ir para o hospital, eu acompanhava ele e tal. E vim para cá. Não aguentei, cara. Não aguentei ficar longe da família. E cheguei aqui no dia, acho que 12 de dezembro de 2006. 2005. Aí vim pra cá tal, e já era da área da publicidade e tal. Surgiu uma oportunidade aqui, eu comecei a fazer umas portas de loja. O sonzinho que eu trouxe lá, eu queimei na primeira propaganda. Prejuízo, aí beleza. E na época tinha um trio elétrico do Laerte, que depois virou pro Zé, depois a gente pegou o caminhão e seguimos na estrada, né? E eu comecei, aí eu já evoluí, trouxe um dinheirinho e tal, coisinha pouca. Na época o né? Laerte era empresário da dupla. Do Henrique Juan. Henrique Juan. Henrique Juan, né? Henrique Juan. Aí, assim, eu lembro que comecei a fazer locução pro Laerte.
Nós fazíamos eletrossom e lá era o seguinte, ó, pra você ver como é que é as coisas. Em 2006, eu fazia 1 hora de locução, R$5 e recebia 15 dias depois. Eu sei, eu trabalho para eletrosom. Né? Hoje aumentou, hoje é R$6. Brincadeira. Então, assim, aí continuamos galgando nessa vida da publicidade. Fiz muitos amigos, inclusive você. Claro. Eu lembro que eu topava com você no Fiat 147, né? É porque quando alguém montava alguma outra coisa ou era melhor do seu equipamento, as pessoas começavam a olhar de cara feia, já achavam... Com rivalidade. E eu sempre admirava ele. Pô, eu lá lutando ali com o cento... Eu também vim muito de família humilde, né? Tudo. E eu montei um 147zinho, né? E o Léo passava com um somzão estrondando. Eu falei, cara, que massa aquilo lá, cara. E a gente fez amizade por admirar o trabalho dele, né? E nisso a gente fez amizade. Eu já tinha amizade com o pai dele, né? Então, assim, graças a Deus é o mesmo cara até hoje. Independente se você tá em cima ou embaixo, ele sempre é o mesmo nível de tratamento com todo mundo. Então, isso é bacana, que isso eu te admiro, viu, cara? Até hoje nunca mudou nada. Obrigado. Arrepiou? Acho que a gente tem que... Arrepiei. Acho que a gente tem que ter, acima de tudo, humildade, né? Não é o dinheiro que vai... corromper tipo ou mudar assim, seu caráter, né, cara? Traçar um perfil, acho que não. Acho que Isso é a verdade. humildade, a parceria, o respeito. E aí tu pegou e já montou... Aí fui pro trio elétrico, né? Aqui eu já tive uma outra visão, eu já comecei assim a me estabelecer no comércio. É porque, tipo assim, lá no Nordeste você tinha uma visão daqui, mas quando você chegou aqui já tinha evoluído muita Já coisa. tinha. Os erros que eu cometi lá que eu já não cometia mais. Você já aprendeu, né? E assim, eu saí de uma moto para um trio. Então assim, eu saí de um negócio que lá na moto, no mesmo pacote, no bolão lá, que eu já rodava R$10 na moto, que tinha gasolina. Aqui eu rodava 1 hora a 50. Então o que era a minha ideia? Eu quero rodar menos e ganhar mais. Eu já vim com outra estrutura. Então assim, aí era o único trio da cidade, que inclusive é a parceria que a gente tinha. Quando precisava de carro pequeno, indicava um, quando precisava de trio, indicava o outro, né? Então, cobri muitas festas aqui. Eu fiz muita locução naquele trio lá do Pois Laeste é. também. Então, assim, o projeto aqui começou a dar certo, ganhei muito dinheiro com publicidade, com trio elétrico, assim, não me arrependo, foi uma experiência muito boa. Inclusive, tem um grande amigo que eu fiz, que é o Felipe, filho do Josa, não sei se você conhece, tinha um sacolão da Meire. Sim. O Felipe, ele fazia locução no sacolão, aí eu catei ele para fazer locução no trio, e, ixi, cara, nós aprontamos muito nessas ruas aqui, assim. Pão de queijo, 6 horas da manhã com Coca-Cola, arrebentava o estômago. E, então, assim, o trio elétrico aqui, a gente passou um bom período, foi muito tempo, mas aprendemos muito, fizemos muitos amigos, fizemos muitos eventos, muitas lojas, inauguração. E esse mercado começou a afunilar. Ir afunilando, a acabar. A gente está atravessando aí um período onde a internet ela já vem entrando, a publicidade na internet ela já vem se tornando mais real. Eu costumo dizer que ainda sobrevive muito carro de som aqui na cidade, por ser uma questão cultural. Sim. Né? Cultural, né? E nunca vai deixar de existir, sabe, Werler? Eu acho que tem coisas que é do carro de som, que é da rua. Inclusive hoje mesmo, tem 2 trios elétricos, tem demanda para eles. Não é igual a nossa rotina hoje, mas tem o meu demanda. triozinho também, graças a Deus, até depois do Dia das Mães, também não tô tendo vaga mais. Não tem como atender seu ninguém. espaço, né, cara? Mas, assim, é questão cultural. Até mesmo eu já briguei muito, assim, discuti bastante com gerentes regionais que vinham nessas grandes vezes que a gente prestava serviço. Que vamos tirar, que vamos colocar na Globo, não sei o quê, e rádio. Só que é tudo Brasília. E eles colocavam tudo na Anhanguera, que é Goiás. Aqui não pega. E eu falo, cara, aqui é uma questão cultural. Se o cara não ouvir um barulho no carro de som na rua da casa dele, ele não vai vir na tua loja. É diferente. Verdade. Nem todo mundo está habituado ainda com a internet. Agora não, as redes sociais estão... Hoje eu digo que aqui em Planaltina vem carro de som, depois vem rede social. Ainda. Acho que está nesse parâmetro. Mas que um dia isso vai inverter. Mas, enquanto isso, serviço para nós. E corre o risco de lá na frente, depois de muitos anos, quando as pessoas meio que cansaram dessa questão dessa internet, volta pro carro de som. Igual estão voltando pra vitrola, né, pro vinil. Sim. A vida da gente é um ciclo, né? A gente enjoa lá na frente, inventa e volta. Eu acho que o foco tem que manter, mas tem que ir se adaptando de acordo com as... Eu lembro que nesse tempo, a gente encontrou ali perto do 24 horas, não sei se tu lembra, a gente parou lá e você meio nervoso. Pra mim não dá mais, o comerciante não respeita mais, isso, aquilo, vou mudar de ramo, de repente você sumiu. Foi. Aí quando eu vi o Léo, depois de um tempo, com a câmera na mão. Como é que foi isso, cara? Rapaz, reviravolta Você lembra da época da TVP? Lembro. Normando Parente?
Eu fui Cabo Man lá. Pois é, eu não lembro que idade que eu tinha exatamente, mas meu pai foi técnico de áudio da TV, que era inclusive ali perto da feira. Sim, mas eu onde era a trabalhei com o Romano climatológica, né? Parente. Pois é, aí que acontece? Eu era auxiliar do Riba Davi, ué. Isso. Riba Davi, o cara, muito gente boa, tem muito carinho por ele. Trazer o Riba aqui, né, cara? O Riba tem muita história, sim. cara. Aí o que acontece? Eu fui meu pai técnico de áudio da televisão, uma vez me chamou pra ir lá no estúdio. Eu era molequinho, criança, eu acho. Eu acho que eu tinha uns 7 para... Não, acho que eu tinha uns 8 para 9 anos. Olha, eu e Deus Ivan da banda Sigma, né? A gente foi sim, cameraman sim. lá também. Aí o que acontece? Eu fui no estúdio, meu pai me levou uma vez, estúdio todo azul e tal, tinha uma bancada. Cara, eu achei aquilo impressionante. O Charles era editor. O Charles na verdade é uma lenda, né? Porque o Charles já tinha a idade que tem hoje, naquela época. Highlander. O cara... Caralho, na verdade, Charles. assim, Charles, com todo carinho, cara, você não envelheceu não, você tá do mesmo jeito, cara. Eu lembro o Charles lá na mesinha, o Matic, emendando fita lá, que era tudo fita VHS. Cara, quando eu entrei naquele universo do estúdio, eu falei, cara... Já tá tudo tudo certo. Deixa eu te falar aqui. Deixa pra lá. Tem muita história. Charles, vou contar a história sua aqui depois, viu? Eu não posso contar as histórias Você do Charles, tá- não, porque o mais Charles tem umas histórias meio... Aí o que fabulosas. acontece? Eu entrei ali, cara, e eu me encantei com... Eu não Arrepiou, mexia com arrepiou. carro de som ainda, nem imaginava, mas sabe quando você tem uma experiência e você guarda aquilo numa gavetinha? Cara, e um dia você abre aquela gaveta de novo? Aham. Foi eu isso. com vídeo, eu com a televisão. Aí, beleza, aquilo eu guardei, aquele encanto, aquela magia do estúdio, aquela... Que eu Aquela entrei... mesa de prompt lá. Porque quando você entra no estúdio, geralmente Mesa o de ar-condicionado corte. é gelado, né? Aham. E, rapaz, lá era um Alasca, moço, na TVP. É porque eu tinha que manter os equipamentos na Isso, temperatura. refrigerado, tudo. Aí cheio de câmera e cabeamento, eu olhava assim, cara, que sensacional tudo isso aqui, esse tanto de luz e tal. Aquelas M9, E eu, aquelas... as M9000, Ah, isso, Panasonic, Tá achando que eu não carreguei Ixi, aquele trem, aí, rapaz? é. Carregou peso no lombo. Aquilo ali é um dinossauro. E eu lembro que mano. o meu segundo contato com a televisão, com câmera, com audiovisual, foi uma vez, a gente foi almoçar no restaurante Kikilo, lá do... Onde é o Goods hoje, né? Onde é o Goods, inclusive onde é o Lopes, do é vô Lopes, da minha né? esposa, É seu o Otaviano, Kikilo, o cara Kikilo. que tem um coração. É o O Kikilo? Kikilo, antigo Isso aí Kikilo. é... O Kikilo era história era da cidade. família, É. era da família de sua esposa, não É, era? vô da minha esposa. É o vô, né? Seu Otaviano, o cara que, nossa... Não, mas aquilo lá, eu acho que não deveria nem ter mudado o nome, porque aquilo ali pois é patrimônio era histórico da cidade. Verdade. É igual E seu Otaviano, um igual a cara padaria sensacional. Pão do Povo, né? Tinha que Pois ser. é, cara. É, Pão do Povo. Como é que é o nome dele? Eu esqueci agora. Edgar. Edgar. Seu Edgar, muita gente boa também. Aí o que acontece? Fui almoçar no Kikilo e o Riba Davi tava lá com o make-off. Tu lembra do make-off? Sim. Eu não lembro o nome dele, mas vocês chamavam de make-off. Aí eu olhei a câmera e fiquei olhando pra câmera assim. Aí o Riba falou assim, você quer pegar na câmera, quer ver? Cara, meu primeiro contato com câmera, o Riba pegou um M9000, desse tamanho, viu, gente? Pra quem não sabe. Câmera Grande. trambolho, pesava uns 12 quilos. Botou no meu ombro, quase aleijei, assim. E eu peguei, quando eu botei o olho no Viewfinder, assim, eu olhei aquilo. Cara, aquilo ali pra mim foi um troféu. É como se falasse assim, eu vou te dar um carro 0 km. E, Às vezes as pessoas fazem a coisa pelos outros, elas não sabem nem o que tá nem transformando. sabe, e nem sabe. Inclusive, eu não sei se Riba Davi sabe disso, mas dessa história, mas marcou, teve muita... Bom, o dia que ele vinha aqui, que a gente for conversar com ele... Vamos contar pra ele, né? Isso aí, cara, pra relembrar, mim né? teve uma grande importância. Então, assim, foi o meu segundo contato. A partir daí, não tive mais contato com o vídeo. E quando eu tô ali na época do trio elétrico, fazendo muita propaganda e o comércio começando a cair pra internet e tal, eu comecei a pensar assim, falei, cara, tá acabando meu fôlego, eu vou ter que me desfazer disso aqui, vou ter que mudar de segmento. Não tô dando mais conta de manter o caminhão. As propagandas já não tinham mais igual era antigamente, os pacotes de hora, fechava com algumas lojas 90 horas por mês, né? A R$50, dá dinheiro pra Dedéu. Então, assim, a coisa já foi acabando, eu tinha pretensão de casar, né? Mas já tava namorando? Já tava namorando minha esposa. Você nem contou isso aí, ué? Nós começamos, minha atual esposa, nós começamos a namorar no dia 1º de junho de 2006. Não é isso, né, amor? 2000... Uma quinta-feira, 9h15 da noite. Ah, um pontinho, hein? Ganhou um pontinho agora. Mas como assim? A gente começou a namorar em 2006 e eu já trabalhava com caminhão, né, com trio elétrico, e a gente já fazia plano de casar. Só que aí como é que faz, né? Sem dinheiro, enfim. E o trem fechando, acabando os recursos. Aí eu falei assim, eu vou tentar outra coisa. E eu sempre tive um empreendedorismo. Eu falei, cara, eu não vou tentar trabalhar numa empresa porque
sei lá, eu preciso montar alguma coisa minha, eu consegui chegar até aqui, eu acho que eu vou mudar de segmento, mas eu vou levar as experiências que eu aprendi com empreendedorismo. Aí eu abri a gavetinha, lembrei do vídeo da TV, falei assim, cara, se eu parasse de mexer com trio, que eu amo mexer com trio, amo até hoje, assim, hoje pra mim é mais que um hobby, assim, não é uma atividade principal, minha atividade é a produtora. Mas eu falei assim, se eu parasse de mexer com trio, o que eu amaria fazer? Que eu ganhe dinheiro, mas que eu tenha paixão em fazer? O vídeo. Aí eu fui estudar vídeo. Só que não tinha acesso à câmera, não tinha nada. Aí eu lembrei do Charles, falei com meu pai me passou o contato do Charles, vim aqui na 8 Leste, 7 Leste, bati lá na porta do Charles, falei assim, Charles, rapaz, tô desfazendo do caminhão, tô querendo mexer com vídeo e tal, e tu me ensina? Ele falou, ensina, tá, maior carinho, tá, fui lá, me ensinou, mexer na câmera e tal, e o Charles tem muita experiência, né, que eu já editava, tudo, enfim. Aí me ensinou lá, me contratou, com pouco tempo comecei a trabalhar na TV Mina. Entendia pouca coisa de câmera. Mas eu já era um cara... Mas a TV Mina já lá em cima, ali na Cidade da Lagoa, né? Não, já tinha saído de lá, já estava aqui praticamente na casa do Charles, aqui, né? Tá. A TV Mina era aqui. E eu lembro que assim, os recursos eram bem escassos, a gente não tinha internet para aprender, mas eu assistia DVD, eu já conseguia assistir um programa de televisão observando a produção, como é que aquela câmera ficava posicionada, como é que era a luz. Eu não assistia como espectador, eu via novelas, como eu assistia os filmes, as novelas com olhar de produção. Peraí. Que lente que o cara usava? Eu não consigo ver um show de nenhum se eu tô prestando atenção na afinação. Na produção, fica estragado, né? Eu fico vendo igual design, o mapa né, de palco dos caras, que instrumento que tá usando, que equipamento que... A gente é assim. Aí depois você tem que ouvir de novo, só acompanhando o conteúdo. Eu já teve filme de assistir 2 vezes. Um vendo a produção e outro fala, agora eu vou prestar atenção na história. Que eu não sei nem quem é quem nessa história. Porque o olho é nisso, né? Aí fica comendo saco de pipoca 2 vezes. Nessa hora o cara usou um Steadicam, essa hora usou uma grua. É assim, cara, tá... Deve ser chato assistir com a gente, né, Léo? E é igual o Gessec, um cara que talentoso demais, inclusive é design, sai na rua com a gente, você sai pra gravar, olha aquela placa ali, ó, fora de proporção, olha isso aqui. Só olhando as placas todas da cidade. Então, assim, que usaram aqui. mas isso é amor pela profissão, né, cara? Que quando você não liga, você faz por obrigação, você desliga o botãozinho fazendo, não quer nem saber disso. E não, a gente tem amor no que faz. Então eu comecei a entrar no vídeo, comecei a fazer casamentos, aí vamos entrar na área perigosa. Aí assim, comecei a fazer casamento, eu lembro que o primeiro casamento eu fiz, não cobrei, a única coisa que eu falei pros noivos, eu falei assim, ó, compra as fitas VHS lá que eu filmo pra você de graça. Eu não tinha experiência, fui fazer um casamento sozinho, botei 2 câmeras, deixei uma câmera no tripé e eu fui fazer outra na mão. Não tinha bateria nas câmeras, tinha que ser na extensão, pensa num desafio. Fiz o casamento, entreguei, os noivos amaram lá, aí eu falei, caramba, eu levo o jeito pra isso aqui. E gostei de fazer, né, o pessoal começou a elogiar e tal. E daí começou a surgir outras coisas. Fui trabalhar na TV Minas, já fazia matéria ali com o Moraes e tal. Já trabalhava com o Charles. E montei uma parceria com o Charles. Empreendedorismo ali sempre ativo, né? Virei funcionário da TV Minas, mas empreendedorismo mantinha. Aí eu falei assim, Charles, vamos montar uma parceria? Que ela passou a ser do Carlos Henrique. Carlos Henrique, né? Isso. Aí eu falei assim, Charles, vamos montar uma parceria, vamos arrumar uns DVDs, uns clipes, uns casamentos. Eu gravo, você edita. Não sabia editar. Inclusive, isso, graças a Deus, eu devo ao Charles, ele sabe disso, do Charles ser enrolado. Porque se ele não fosse enrolado, hoje eu não sabia editar. Porque eu gravava os negócios... É assim, você entregava em janeiro e pegava em dezembro. Em dezembro, de 2 anos Charles depois. O Charles, cara, eu gravava os negócios... Charles, quanto é que eu cobro nisso? Pensa aí, vai ver um valor. Assim. Aí eu anotava lá e fechava com o cliente. Eu gravava, cara, ficava 6 meses e o povo me enrochando e o Charles não editava. Ele falava, eu vou fazer. Aí eu teve um dia que eu encrespei. Eu falei, me ensina a editar esse negócio aqui que agora eu vou aprender a editar. Aí ele me ensinou lá, pronto. Eu devo sair, porque se ele tivesse editado, eu não tinha aprendido a editar. E aprendi muito com ele, inclusive na edição, me ensinou After Effects, me ensinou um monte de coisa. Aí comecei no vídeo, saí da televisão, montei minha produtorazinha, meia boca, né? Alugando câmera, não tinha dinheiro para comprar Léo equipamento Produções. ainda. Era o Léo Produções, era. Não, era o Master Produções na época. Que eu trazia um pouco isso do trio, né? Do nome do trio. Aí o que acontece? Comecei a fazer casamento, era mais casamento, comecei a fazer uns DVDzinhos muito, bem pequenos. E eu lembro que aos poucos eu fui investindo em equipamento. Eu não tinha dinheiro para comprar a câmera, mas o que eu fazia? Eu comprava um tripé. Não tinha dinheiro para comprar... Eu não tinha um carro,
Mas aí eu alugava o carro e comprava cabeamento. Eu ia comprando os periféricos para deixar o mais caro para depois. E fui devagarzinho. Eu lembro que a primeira câmera que eu peguei uma câmera numa dívida. O meu primeiro carro eu troquei numa câmera, pra você ter ideia. Eu peguei uma câmera que eu tinha lá, que eu já não usava mais, na época eu já tinha tipo 3, 4 câmeras. Eu peguei uma câmera, troquei num carro para poder ter um transporte para carregar meus equipamentos. E a coisa no vídeo ela foi despontando, porque eu trazia toda a experiência do empreendedorismo, as dificuldades, desafios que eu tinha na publicidade, né, no carro de som, na bicicleta, na moto, no trio, trazia para o vídeo. Bacana. Essa questão de negociar com o cliente, de saber entender a dificuldade do cliente, de saber cobrar preço, de tentar vender um produto diferenciado. Dar valor no seu trabalho, saber falar o seu valor para quem vai estar pagando. De chegar para um cliente, olhar para ele e falar assim, cara, esse cliente é canseiro, eu quero a distância dele. Porque a gente tem isso, né, Weller? A gente sabe que é igual quem é comerciante hoje, tem cliente que só, desculpa a palavra, mas só enche o saco. Né? Não vale a pena. Então tudo isso a gente foi aprendendo nesse meio do caminho, né? Então a produtora ela começou a despontar, depois surgiu a gente teve um período de baixa, normal para todo mundo, né, ter as dificuldades, e surgiu uma oportunidade, um amigo meu, o Robson, Clésio Robson, lá de São Sebastião, um cara magnífico, parceiro, irmãozão mesmo, me chamou para trabalhar com um correspondente na TV Record, que seria a Record Paraíba e a Record Alagoas. Então eu ficava em Brasília gravando matérias para o pessoal de lá. As externas para o jornal. Isso, mandava, acompanhava inclusive o governador de lá, de Alagoas da Paraíba, né? O Teotônio Vilela Filho, e o Zé Maranhão, que era governador na época lá. Então eu já comecei a entrar nesse ramo de uma televisão. Quando eu cheguei, comecei a trabalhar na Record, quando eu cheguei lá, cara, o diretor da TV falou assim, e pra você ver como a importância às vezes da crítica, né, do elogio, de como é que você recebe isso. O cara chegou pra mim e fiz uma matéria lá ruim que só. Aí já tinha trabalhado na TV Mina, mas assim, a gente sabia da realidade daqui da cidade, né, de equipamento, tudo isso. Aí o cara chegou pra mim e falou assim, olha, onde é que você aprendeu televisão? Eu falei assim, olha, eu aprendi na TV lá na minha cidade, lá, eu ainda estou aprendendo tudo. Ele falou, posso te dar um conselho? Eu falei assim, claro. Eu falei assim, ó, pega tudo que você aprendeu de televisão, todo o conceito que você tem, joga no lixo. Capaz, pensa numa porrada nos peitos que eu levei. Na hora eu pensei assim, A gente fica sem graça, né, cara? Eu sou nordestino, valente, assim, eu tenho um sangue nordestino de ser meio escroto em algumas coisas, assim, né? Então, assim, foi na hora que eu pensei em falar, vou botar a perder isso aqui, mas eu falei assim, olha, beleza, eu vou jogar tudo no lixo, mas eu só te peço uma oportunidade, se você tiver paciência de me ensinar, eu vou aprender e eu do jeito que você quer. E eu vou fazer valer a pena essa oportunidade. E nesse caminho aí, que tem uma história que é engraçada, eu já namorava com minha esposa, né? E a gente... Comecei a fazer umas edições em casa, comprei um computadorzinho, um AMD, ligava de manhã para ele começar a editar no finalzinho do dia. Né? Tipo a válvula. Rapaz, para renderizar então... Você já teve uns assim, né? Já, com certeza. Aí o que acontece? A memória não dava nem 512 mega, negócio absurdo. Aí beleza, e eu editava uns videozinhos, comecei a fazer uns slideshow, pegar umas fotinhas e tal. Meu sogro já tinha trabalhado também na TVP, né? O Pastor Feliz. Aí, e eu tinha assim, falava, bom, meu sogro já trabalhou em televisão, já foi apresentador de televisão, o cara entende do negócio. Aí eu lembro que uma vez ele foi lá em casa, aí eu todo empolgado, falei assim, ó, sogro, olha isso aqui, olha esse vídeo que eu editei e tal. E eu falei, cara, vai ficar orgulhoso de mim, né? O cara trabalhou em televisão, já tô no vídeo ali e tal. Ele olhou o vídeo assim, coçou a cabeça, aí falou, tá legal. Rapaz, eu olhei assim, falei, tá legal, passei uns 5 dias pra editar isso aqui, foi mais uns 2 pra renderizar, o cara fala que tá legal, velho. Como assim? Falei pra minha esposa, né, que era namorada na época, fiquei bravo. Eu falei assim, seu pai olhou e falou que tá legal. Pois ele vai ver, eu vou estudar vídeo. A gente tem que pegar essas coisas e ter como desafio, né? Tirar de energia pra não falar assim, quer saber, eu vou largar. Me frustrei, não quero mais saber disso. Não, pelo contrário, eu falei assim, pois eu vou aprender, meu sogro vai ter orgulho de mim. Falava pra ela, né, amor? Seu pai vai tirar o chapéu pra mim, eu vou aprender a mexer com o vídeo. Ele vai falar assim, rapaz, o caboclo aprendeu mesmo. E peguei isso como desafio. E já tinha juntado, não, na verdade na época eu não tava na Record, foi antes. Aí juntei isso e tal,
me dediquei, fui estudar. Não tinha YouTube, não tinha essa coisa que a gente Tinha tem nada, hoje. cara. Hoje é Tudo muito era- fácil aprender A gente as aprendia coisas, tudo cara. praticamente na É raça. perguntando pros amigos, vendo, adivinhando algumas coisas, enfim. Aí comecei a trabalhar na Record, comecei a aprender, foi uma aula, uma experiência. Depois fui pra Band e sempre com empreendedorismo, sempre com uma produtora, paralelo, né? Os projetos paralelos. E depois saí da Band, saí da TV porque a televisão aprendi muito, mas Limita, né? limita. Assim, o que a gente fazia era algo muito arroz com feijão. E ao mesmo tempo eu comecei a ver que nem sempre o que a mídia mostra é o que de fato é. Então, assim, tem coisas na mídia que tem uma certa manipulação, e eu sempre fui muito verdadeiro com as coisas. Eu acho que eu sou meio conspiracionista, assim, e assim, eu sou contestador. Você fala assim, essa caneca é branca, mas eu falo, mas por que ela é branca? Tem que ser branca mesmo? Pode ser outra cor? Ou tem que ser branca? Mas por quê? Existe uma simbologia? Né? Sabe, eu sou contestador, assim, sou muito de... Então eu já comecei mas peraí, mas eu fiz uma reportagem, uma entrevista com um camarada, mas não foi isso que ele falou, que na edição saiu diferente, porque teve uma manipulação. E eu comecei a me frustrar com a televisão. E ao mesmo tempo era um trabalho de arroz com feijão, eu queria mais, eu queria fazer uma luz mais produzida, eu queria fazer tipo um filme, e a televisão me limitava. Aí eu falei, cara, eu vou pra produtora, vou tocar minha empresa, já tinha um pouquinho de estrutura ali, um pouquinho de conhecimento, todos os nossos trabalhos sempre foi indicação. Pra você ter ideia, nós estamos em 2022. Eu vim ter site no final do ano que vem. No final do ano passado. Tá aqui minha equipe de prova. Nunca nem site, pessoal, tive. Sempre prezei pela boa indicação, por respeitar e honrar a indicação que alguém confiou, né? Em falar no nosso nome. Então, assim, todos os nossos clientes são indicação. E isso foi crescendo. Um cliente indicava outro via. E a gente ia criando... Além de clientes fazendo amizades, né? Inclusive, Sim. tenho muitos amigos. Eu tenho cliente há mais de 10 anos. Né, cara? É muito Network, importante. que nem Muito existia essa importante. palavra ainda, né? Não era utilizada. Rede de relacionamentos, viu, gente? Então, assim, Cursinho de Sebrae, mas... eu tenho clientes com mais de 10 anos, cara. Pra você ter ideia, teve eventos de clientes meus e eu falo isso com uma responsabilidade, com muita honra, assim, com muito respeito. Teve cliente meu que cancelou o evento, que adiou, porque eu não podia gravar. Ele falou assim, Léo, marca a data tal dia pra mim. Eu falei, cara, tal dia já tô agendado. Ele falou, sério, cara? Não, pois eu vou adiar o evento. Eu falei, não faz isso não, pelo amor de Deus. Então, assim, esse nível de confiança. Então, isso traz consigo a responsabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a gente está no caminho certo, que está fazendo um trabalho que as pessoas têm gostado, né? E estamos no vídeo aí esse tempo todo. E aí, como é que você mudou, então, o nome da produtora de Master para Horizonte hoje? Eu fui, nesse meio tempo, teve o Léo Produções. Léo Produções. Porque eu já entrei no meio de segmento na época que DVD de banda era muito forte, né? Então, assim, todo artista queria gravar DVD. Aí o nome Master Produções ficava meio complicado, assim. Aí e no nome artístico, no meio artístico, quando você fala o nome, é o Erley. O Erley Produções, fica fácil de pegar. Aí eu falei assim, vou botar Léo Produções. Nos DVDs as pessoas falam assim, com a gravação do Léo Produções, era a imagem da gente, assim, sabe? Eles falaram, o Léo, nunca lembrava o nome da produtora. Eu falei, então bota Léo Produções. Aí fizemos um logo horrível, negócio. Aí beleza, era Léo evolui, Produções. cara. Aí beleza. E comecei, depois foi acabando a fase de DVD, eu tomei muito calote em DVD de banda, esses trem, igual casamento, né? Aí, beleza. Daqui a pouco eu comecei a fazer umas empresas, fazer um segmento corporativo em Brasília. E chegava lá, eu lembro que é uma situação engraçada, eu cheguei na recepção, cheguei no financeiro da empresa para receber, aí ela falou assim, qual que é o nome da empresa? Eu, Léo Produções. Ela, Léo Produções? Quem que é o Léo? Eu falei, sou eu. Ela, tá. Aí foi lá, cara, eu fiquei tão envergonhado que eu falei assim... Que as pessoas compram com os olhos e com os assim? ouvidos, né, cara? E no segmento de banda... O Léo Produções era o máximo, assim, tipo, sabe? Manda um abraço aqui pro Léo Produções! Isso, você tá doido. Pipoco total. Né? O prefeito aqui tá agradecendo o Léo Produções, entendeu? Assim, aí, quando eu chegava numa empresa em Brasília, no meio de semana, né, no corporativo, o Léo Produções não era ninguém. Aí eu falei assim, rapaz, eu vou mudar de nome. Aí eu fui pro Horizonte Produtora. Por que de Horizonte? Não é porque eu sou mineiro, não. Inclusive, eu gosto mais da terra lá. Tenho um tio em Minas. Os mineiros, cara, eu tiro o meu chapéu.
Eu O povo também. fala mal de mineiro, mas é porque não conhece, viu? Né, Su? Você tá doido, uai. Manda um abraço pra cá, tua tia, que comenta sempre aqui, Léo. Tia É de lá, Val, né? De lá, de Minas, tio né? Edson, Valéria, Amanda, Agora tem que falar todo mundo, não te esquece. Alex, todo mundo de Minas, cara. Meus primos Júnior, Léo também, meu xará. Então, assim, mas o nome Horizonte, pelo seguinte, eu sempre enxerguei novos horizontes. Eu acho que se você vem daqui pra cá, você tem um Principalmente dentro da obstáculo, dificuldade, né? A gente tem que saber. você sair tem que disso. enxergar além daquilo. Não acabou ali. Você tem como passar aquilo, né? E eu prezo muito pelo foco, Fala cara. isso- não fala isso de novo, cara. Isso é motivacional, Eu não dou cara. conta de falar isso de novo mais. Né? Não é porque você está dentro do problema, porque não acabou ali. Você pode sair dele. Você pode sair. E outra coisa, a questão do foco, gente. Dificuldade todo mundo passa, não existe a profissão. Eu conheci pessoas que toda semana estavam numa profissão diferente. Porque acha que, essa aqui teve problema, vou mudar pra essa aqui teve problema. Cara, problema a gente tem em tudo. Tem que criar raiz, Na né? rua, no trabalho, no casamento, na convivência com amigos, com família. Então a gente tem que saber lidar com isso, né? E eu acho que você tem que sempre enxergar um horizonte. O foco meu é lá, eu quero chegar ali. Então, assim, apesar de que eu sempre falo, eu sou um cara muito realizado e eu preciso de pouco para poder me realizar 100%. Eu sou muito tranquilo, assim, não sou um cara ambicioso, não tem essas coisas. Que nem eu. Pelo contrário, eu sou um cara muito simples. Eu acho que a vida ela é simples e a gente não precisa de muito para ser feliz, não. É verdade. A gente tendo Então- como trabalhar, como viver e cuidar Tendo da saúde, família. meu amigo, vai embora, né? Tendo a família junto da gente, porque sem Verdade. família também a gente não é nada. E aí então surgiu a Horizonte. Aí surgiu o Horizonte, já enxergando outras possibilidades, já com estrutura melhor, já com certo respeito, né? E aí, Já tinha jogado fora tudo que eu tinha aprendido, já com a nova metodologia. mas aí. Fazia casamentos, nos finais de semana. Casei Isso muita por gente. enquanto com a Horizonte. Antes de virar Horizonte TV, Horizonte Web e tal. Assim, Porque, tipo assim, tem uma história de um casamento aí que ele chegou e aí ele deixou a noiva no altar. Como é que foi essa história? Primeiro, por que ele não gosta mais de fazer casamento? A produtora não faz casamento, por que né? você Cara, não gosta mais de fazer nós vamos ter casamento? que fazer um podcast só falando sobre isso. Porque se vocês quiserem escutar a história de casamento, eu tenho um bocado. Eu esperei a vida toda por esse corte aqui. Então lá vai. Desistindo do casamento. Coloca Olha, esse eu microfone. nunca filmei uma noiva que saiu do altar. Era meu sonho filmar uma noiva que abandonou e sair correndo atrás dela filmando ali. Nunca tive essa oportunidade. É. Só que eu já saí do casamento, larguei o noivo lá. O que acontece? Eu fui filmar resumindo aqui rapidinho, não vou falar nome, logicamente, mas eu fui fazer um casamento Sobradinho e já tinha percebido que o noivo era meio complicadinho, assim, né? Meio aloprado e tal, enfim. Mané. E eu, Mané, o vulgo Mané. E eu meio sistemático já, né? Muito metódico. E eu sou muito assim, eu sou muito protetor com a minha equipe, cara. Eu acho que assim, se eu tô à frente, eu sou meio que o escudo, né? E não é qualquer um vai chegar aqui e vai bagunçar, não. Não, peraí, você tem que falar comigo, né? Então assim, aí eu fui fazer esse casamento, nós estávamos ainda puxando os fios, arrumando as coisas, tudo. Isso tem muitos anos já, logo no começo de casamento. Aí o noivo chegou lá todo aloprado ali naquela correria do casamento. Mas isso aqui não pode ficar assim, não. Arrogância, falta de humildade. Falou com um colaborador meu, não foi comigo, não. E na época não tinha condições, era todo mundo freelancer e tal. Mas eu conhecia a equipe que trabalhava comigo. Daqui a pouco o cara tá lá meio borocochô, Sem meio graça. sem graça. O que foi, cara? Ele, não, nada não. Eu falei, não, o que foi? O que aconteceu? Não, nada não. Eu insisti. Ele, não, é que o noivo me distratou ali, foi ignorante comigo. O que ele falou? Não, ele falou pra mim que não podia ficar os fios ali, que ele não ia permitir, que tinha que ficar organizado, sendo que a gente ainda tava no processo de arrumar, montar as coisas, tá? A gente chegou cedo. Tá se posicionando. Eu né? falei, cara, ele falou isso mesmo? Ele falou, desse jeito. Eu falei, tu tá exagerando? Porque eu vou lá nele. Ele, não, cara, deixa pra lá. Eu falei, não, eu vou lá nele, eu não admito isso não. Fui lá no noivo, aí cheguei lá e falei assim, ô meu amigo, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Aconteceu isso, porque seu funcionário lá, não sei o quê. Eu falei, não, calma, você tá muito nervoso, velho. Eu não sei porque você tá agindo assim. Nós nem acabamos ainda a montagem. Nós vamos ajeitar tudo certinho. Agora, quando a gente acabar, você pode falar o que tá ruim. Aí ele, em vez de falar assim, não, você desculpa aí, tá, vamos... Não, ele acalorou e se achou na razão e tal. Aí eu peguei e falei pra ele, depois eu vou falar um negócio pra você. Eu pago a minha equipe, mas isso não me dá o direito de dar grito neles, de humilhar eles de forma nenhuma. Eu não admito isso. Não admito. Aí ele, pois eu tô pagando você, eu faço o que eu quiser, porque eu tô pagando, você não tá aqui de graça, não. E era uma época que, assim, a gente aprendendo ainda, né? Eu saía de casa,
Abastecia o carro, ia lá no local da gravação, chegava lá que eu ia assinar o contrato e receber a entrada do casamento. Você vê as loucuras. Hoje a gente trabalha agendando 15 dias antes, pagando um mês antes, né? Pra poder reservar a agenda, enfim. Aí, beleza, fui lá e eu tinha recebido, tinha assinado o contrato com o noivo. Guardei o contrato no carro, tava com dinheiro. Pois o cara falou assim, ele caiu na besteira e falou assim, pois eu tô pagando aqui, não sei o quê. Aí eu falei assim, ô meu amigo, você acha que você tá pagando, que a gente vai ouvir humilhação sua aqui? Eu não tô sendo pago para isso aqui não. Se o problema for esse, nós encerramos o contrato agora. E nisso, o noivo já estava lá, a noiva estava no salão quase deslocando e a igreja já cheia. Nós já estávamos com todas as luzes já ligadas, câmeras posicionadas, já pronto para gravar. Aí ele aloprou ainda. Pois vai ser assim, não sei o que. Eu falei, mas não vai ser não. Falei pro menino, pode ir lá no carro, dei a chave do carro, pode ir lá pegar o contrato, pega lá para mim, por favor. Aí foi lá, pegou, morrendo de medo, o freelance na época, né? Quando ele chegou assim, eu falei, seu contrato nós vamos resolver agora. Vlap, rasguei o contrato, entreguei para ele. Falei assim, não existe mais contrato entre a gente. Mas eu te paguei. Eu falei, seu dinheiro tá aqui, ó. Devolvi o dinheiro para ele. Falei, assim, pode recolher tudo. Eu falei, tá doido, Léo? Eu falei, pode recolher, não vai ter casamento, filmagem de casamento aqui não. Daqui a pouco você vê as luzes escurecendo na igreja. Tuf. E o povo sem entender por que a equipe de filmagem tá indo embora. Será que teve uma foto de família? Não, foto teve. Cara, aí eu peguei... Tinha um cara de fotografia. Tinha fotografia. Nunca fotografei. Sempre tem esses Sempre tive parceiro. Mais uma história da parceria. Eu falo, sempre fiz vídeo. O pessoal, vai foto, você faz? Não sei fazer foto. Se me der um celular, uma câmera, as mesmas câmeras que a gente usa para fazer uma foto são 24 frames por segundo. Então assim, eu falo, foto precisa? Indico com amigos. Eu tenho vários amigos fotógrafos muito talentosos. Então assim, ficou o fotógrafo, fui embora para casa. E depois eu lembro disso, nós no carro, nós morrendo de rir, cara. Porque tu pensa como é que seria a reação da noiva. Daqui a pouco essa noiva me liga. Braba. Você foi embora, me deixou aqui no meu casamento, não sei o quê. Eu falei assim, não, olha, eu fui embora porque seu noivo é estúpido, por isso, mas você pode ficar tranquilo, o contrato eu devolvi e paguei ele. Não tô levando dinheiro, não. Você não tá no prejuízo, não. Você, infelizmente, não vai ter a filmagem vai ter o prejuízo mesmo de memória, de recordação, de memória e tal. Aí ela falou que me processar na época, eu fiquei morrendo de medo, cara. Se tem um negócio que eu tenho medo é de processo. Até hoje não tive um processo, pra você ter ideia. Cara, não é bom não. Né? Você ter seu nome, você pesquisar lá, cara, pra mim é desonroso. Passei por isso, apesar cara. de que a gente tá sujeito, né? Mas eu já passei por isso, graças a Deus, hoje é tudo tranquilo. Mas... Aí, beleza, fui embora pra casa. E ela falou que ia me processar e blá. Eu sei que a gente resolveu, essa noiva... Não filmei, fui embora pra casa. E essa noiva chegou a me indicar mais outros 2 casamentos. Ela entendeu. Ela entendeu que, tipo assim, apesar de eu ter feito algo assim surreal, né? Eu abandonei ali e fui embora. E depois eu até falei, cara, eu também peguei pesado, né? Não podia ter feito isso. Mas eu não aguentei, cara. Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro. Eu não ia prestar também a filmagem, porque eu já tava tão chateado. Aí vim embora. Essa me indicou mais 2. Você perde a vibe, a energia, né? Já fica um trem contaminado. Né? E eu costumo dizer que o que a gente faz é arte, cara. A gente faz arte. Se você não estiver bem, a arte não flui. Se você não estiver bem, você não posiciona a luz no lugar certo. Eu trabalho muito dirigindo algumas pessoas, assim, no sentido de... Você não sente, tipo assim, quando você tá empolgado, você vê várias coisas, já monta tudo na cabeça. Isso. Quando você já tá puto, você não faz quer mais ali... saber, Você vai logo aí, vamos acabar com esse trem, vamos... Então, tipo assim, você quer ver um negócio, um bate-papo desse aqui, se a coisa não fluir, a gente fala assim, vamos acabar logo isso aqui, vamos embora, desliga logo as luzes aqui, vamos embora. Mas quando a coisa flui, né, você não vê o tempo passar. Então, assim, eu sempre prezei por isso. Eu já teve situações de desmarcar algumas gravações, de falar pro cliente, assim, cara, leva mal não, desculpa, mas vamos adiar porque eu não estou num dia legal. E como eu preciso captar isso eu preciso estar bem. Eu sei como é que é, por exemplo, eu quando vou pro estúdio gravar algum spot, algum off, eu só gravo se eu tiver com espírito legal pra gravar, porque se eu tiver xoxo... Muda, tem diferença. Entendeu? Você passa isso pra voz, você passa isso pra quem tá ouvindo. Só tem uma coisa que eu faço muito bem, se eu tiver com raiva, é dirigir, cara. Eu viro outro motorista. Ixi, eu passo em lugar que nem moto passa, se eu tiver de carro, né, meu... Rapaz, o meu reflexo quando eu tô com raiva é extraordinário. Sério? Mas fora isso, vira eu não o super-homem do volante. Não gosto de trabalhar chateado, não. Ninguém gosta, né? Mas aí a Horizonte Produtora nesse meio tempo cresceu e se tornou hoje aqui em Planaltina, Goiás, uma referência, né, que as pessoas hoje apontam, né, e procuram, que é a Horizonte Produtora, e que você lançou a TV também, mas por diversos motivos. Hoje a gente está com esse canal de podcast que, poxa, foi uma coisa muito acertada, né, da parte da produtora. Inclusive aqui
ao vivo aqui perante todo mundo. Quero agradecer você por essa parceria que, graças a Deus, tem dado certo. A gente pensa igual, a gente se entende e a gente quer ver esse Planalcast aqui explodindo em Planaltina e no Brasil e no mundo. Se Deus quiser. A parceria nossa sempre existiu, né, Werley? Assim, a gente... sempre foi conversou, amigo vamos fazer mesmo, alguma coisa junto e nunca tive nada para falar mal de você. Não, jamais eu de você, nem da sua então, família. Então, assim, e a gente, para quem não sabe, a gente por diversas vezes na rua, né, às vezes na padaria, no supermercado, topava e tinha vontade de fazer alguma coisa pela cidade, um projeto junto, assim, você veio da Videomix, enfim. Sim. E eu já era da área do vídeo. E nós montamos, assim, voltando um pouco da história da TV, nós montamos a Horizonte TV, com uma ideia de ser uma web TV para a cidade. Porém, uma TV hoje, ela requer uma estrutura muito grande e tem um custo muito alto. Que a cidade ainda, infelizmente, não comporta. Não comporta. Nós temos essa estrutura da Horizonte TV hoje. De estúdio, de equipamento, de equipe, de carro. Nós temos essa estrutura. Redação, tudo. Só que essa estrutura é a da Horizonte Produtora. Então, eu montei um projeto meio ousado, né? De montar uma TV na cidade que precisa, de fato precisa. Só que aí eu montei um projeto bem a longo prazo. E eu, assim, por um motivo foi ruim, mas por outro foi bom. Graças ao empenho, à dedicação do nosso trabalho, nós pegamos uma leva de demanda muito grande em Brasília. A maioria dos nossos clientes, não vou falar a maioria, mas mais ou menos meio a meio ali, nossos clientes são de Brasília, alguns daqui. Então, essa demanda veio e eu não tinha uma estrutura para manter a televisão aqui funcionando. Nós tínhamos um custo muito alto. E aí eu sentei com o pessoal, sempre fui de trazer tudo para a gente discutir em equipe. Eu não sou aquele cara que fala assim, vai ser assim, pronto, acabou. Não, pelo contrário, eu acho que a gente nunca é o dono da razão, mais pessoas, né? Com mais sensibilidade, Isso. que às vezes você está com a cabeça quente, ou o outro está ali vendo a coisa de fora, Exatamente. Bem melhor. Eu acho que essa participação é importante, né? É uma construção. Demais. Eu não construo sozinho, eu não vou para a rua sozinho, gravo um vídeo e edito sozinho. Eu tenho equipe, então por que eles não podem opinar, né? Então, eu acho que é importante, eu gosto de ouvir, eu gosto de participar das pessoas. Inclusive, tem gente que vai gravar, fala assim, posso dar uma sugestão? Claro, às vezes a pessoa nunca nem viu uma gravação. Mas porque às vezes ela olhou um negócio que eu não vi. E eu aprendi muito com isso. E se você falasse assim, assado, e às vezes eu estou dirigindo uma pessoa que está falando, e eu falo, cara, tem razão. Fala desse jeito, vai dar certo. Então, assim, eu não posso ser aquele cara arrogante e orgulhoso, assim, não, sabedor eu sou profissional. Tudo, dono da razão, de forma né? nenhuma, cara. Eu também sou da mesma forma. Se o Entendeu? cara chega para mim e fala, Werley, isso, por exemplo, eu recebi algumas críticas, né, em relação aqui ao Planalcast, e eu falei assim, cara, você tem razão, inclusive a gente já tá atento. É de deixar o convidado falar mais. Veja, Sé. Tem que explicar isso, não, Werley? Porque você pensa igual a mim também, tem a cabeça muito cheia de informação, né? Cara. E quer puxar aquilo, né? Não deixa vou passar. esquecer, fica doido ali que tem que falar. Não perdeu o time, né? Porque, tipo assim, às vezes é perder o time, que se for lá deixar passar, a gente... foi. Mas né? tudo é um alinhamento, a construção, Mas assim, né? você vê que as pessoas que nos assistem, elas prestam atenção nos detalhes, É né? verdade. Poxa, Werley, ficou legal, eu gostei, mas, pô, no episódio do... Não sei se foi do Thiago ou foi do Nil. Pô, eu queria saber aquela resposta e você atravessou lá e tal. Eu falei, não, bacana, cara, obrigado. Mas isso aí já foi consertado, a gente está se policiando nisso aí. E pode ter certeza que isso não irá ocorrer só nos outros. E a nossa meta é melhorar, né? Sempre melhorar. Brincadeira. Aqui a gente está aqui para aprender, né, Léo? Com certeza. E como eu digo sempre em todos os podcasts, aqui a gente quer que isso aqui seja a voz da cidade. Que traga para cá tudo o que queira saber, o que queira transmitir para os outros. A gente quer que o Planalcast, principalmente a Horizonte Produtora, ela se torne ainda um canal ainda bem maior, bem mais amplo, com várias áreas, com mais apresentadores, com mais programas, para que Planaltina Goiás se desenvolva como uma grande cidade que ela é. Voltando à questão da Horizonte TV, nós montamos 8 quadros culturais, notícia, musicalidade, enfim, eram várias coisas. Eu fui meio doido assim na questão da Horizonte. A gente entrou de cabeça. Só que eu tive que atender esses clientes em Brasília. Chegou uma leva de demanda, eu falei assim, ou eu atendo esses clientes, que são clientes fiéis, eu não podia deixar eles na mão. E que eles falou, Léo, eu preciso estar aqui o dinheiro para pagar. Ou eu faço a televisão e espero a longo prazo isso frutificar. É difícil. Eu fiquei entre a cruz e a espada. Eu falei assim, peraí, vamos fazer o seguinte... Eu preciso do capital, eu preciso manter a empresa, né? A gente tem que ser sensato, né, e coerente. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vou congelar o projeto da TV. Nós tivemos uma boa aceitação, as pessoas entenderam a nossa ideia.
Inclusive, até hoje as pessoas param, a gente, cara, e a Horizonte TV e tal? Então a gente viu que surtiu um efeito legal e que as pessoas respeitaram essa ideia, né? Compraram a ideia. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse projeto congelado, porque não tem condição de a gente fazer agora. Eu vou atender esse pessoal em Brasília, nós atendemos, entregamos, enfim, são clientes parceirão nossos. Aí, mas isso ficou, tipo assim, tanto eu quanto a equipe, a gente falou, poxa, cara, porque em 2020 a gente fez meio que uma TV aqui na cidade, na época da Dona Cida, nós assumimos lá, nós chegamos como parceiros, né, para ajudar, na época de pandemia, todo mundo em casa, refém de informação, tinha ninguém na rua, parecia um cemitério, e eu juntei na época era nós estávamos minha mãe, minha irmã, minha esposa, meu irmão, e eu falei assim, cara, a gente precisa, nós somos uma ferramenta de comunicação, a gente não pode ficar aqui também em casa de braço cruzado e as pessoas aí jogadas ao Léo, né? Com todo respeito. Todo respeito ao Léo. Vamos fazer alguma coisa? Cheguei, juntei lá com o pessoal da prefeitura, na época o Lázaro Reis, falei, Lázaro, deixa eu ajudar vocês aí. Vamos fazer alguma coisa para as pessoas saberem o que está acontecendo, se pessoas estão morrendo, qual medida precisa tomar. E nós montamos um boletim municipal, foi meio que uma TV aqui na época. Eu lembro que vocês todo dia ao vivo a gente estava às 18 horas. Vocês começaram lá dentro da saúde? Secretaria de Saúde, depois nós montamos onde é o estúdio da Horizonte hoje e tal. Então, assim, aí a TV veio com essa ideia de continuar o boletim municipal. Mudou de prefeito, mudou a administração, enfim, a gente sabe que isso é natural do processo, né? Mas sempre fomos muito profissionais, às vezes as pessoas falam assim, ética, né? A equipe do Léo é do partido A, do partido B. Gente, uma coisa bem clara, nós somos empresa. Você imagina numa loja, você tem um comércio e fala assim, o fulano pode entrar nessa loja, o ciclano eu não vendo, o beltrano eu não atendo. Nós somos uma empresa, nós mantemos pela ética profissional. Eu acho que assim, a gente que lida com comunicação, a gente fica sabendo de muita coisa, de muito bastidores, de muita, né? E a gente guarda isso, porque a gente tem que manter a ética. Eu não ganho dinheiro no leve e traz. Eu sou comunicador, não fofoqueiro. É Léo Dantas, não é Léo Dias, né? Isso. Eu sou comunicador, não fofoqueiro. E eu falo Tramontina, assim pro pessoal. Corte seco. Mas você tá com fulano de tal, nessa área política, né? Às vezes o pessoal comenta isso. E eu falo, cara, eu sou da Horizonte Produtora. As pessoas querem sempre vincular a gente a algum fator, a alguém, né? Isso. Eu costumo também dizer sempre isso. O pessoal às vezes quer me rotular. Eu falei, não, cara, eu tenho minha vida livre. Com certeza. Eu não devo nada a ninguém, eu não tenho minha vida Porta vendida. aberta em todos os lugares. Entendeu? Graças a Deus, que me mantém na política é o comércio Com local. certeza. E vamos que vamos. E assim, e a gente vive num mundo muito concorrente, né? As pessoas têm esse apego. Fulano de tal, você faz para uma loja, não vai fazer para outra do mesmo segmento. Não, peraí, a gente é profissional, né? Polarizado, sabe separar as coisas, exatamente. Então, a gente aprendeu muito com isso, a estar em meios que às vezes são opostos, mas a gente consegue estar aqui e estar aqui, guardando o que é daqui e guardando o que é daqui. E não tem essa fusão de leve e traz de forma nenhuma. Nós não ganhamos para isso. Eu falo assim, eu ganho para fazer vídeo, não para ficar levando e trazendo. E uma pergunta que a gente sempre faz para os convidados. O que Planaltina Goiás representa para você hoje e para o futuro? Cara, Planaltina Goiás é uma cidade que eu tinha minhas rejeições com ela, mas que eu aprendi a amar de coração. Depois que eu casei e fui depois de um determinado tempo, voltei lá na minha terra, e vi que assim, muita coisa mudou, perdeu um pouco da essência do que era na época, né? A cidade pequena vai crescendo e tal. E eu voltei pra cá e depois, eu tinha um sentimento de tipo, Planaltina Goiás, eu tava aqui de passagem. Tudo que eu fazia, eu queria fazer a curto prazo, porque eu tava aqui de passagem, eu ia embora daqui. Meu projeto era aposentar e ir embora pro Nordeste, lá, porque lá não dá pra viver de vídeo. Então, se eu aposentasse aqui, eu ia morar lá. E minha esposa ficou morrendo de medo. E por que eu tô falando isso? Planaltina, pra mim, foi uma cidade que eu odiava e aprendi a amar. Eu fui no extremo ao outro. E hoje, eu tô aqui desde os 3 anos de idade, se for levar assim numa ordem cronológica, né? Direto fora do intervalo que eu fui pro Nordeste, eu tô aqui desde pequeno. Eu sou mais goiano do que nordestino. Acredito. Né? Assim, o meu filho é daqui, minha esposa é daqui, meus pais, meus irmãos estão aqui, nós temos casa própria aqui, nós temos um empreendimento aqui, toda a nossa equipe é daqui. Então, assim, nós criamos raízes na cidade. E eu, por algumas vezes, eu pensei em ir embora para Brasília. Brasília é muito melhor para o meu segmento, né? Principalmente anos atrás, que o vídeo ninguém pagava, ninguém contratava aqui. E eu pensava muito em ir embora. Mas eu falei assim, cara, que adianta? Eu gosto daqui. Eu aprendi a amar a cidade. E eu vejo Planaltina o seguinte, como esse projeto, por exemplo, do Planalcast, a gente está plantando a sementinha hoje.
Você imagina isso daqui a 10, 20 anos. De repente, amanhã ou depois, eu nem estou aqui. Está o meu filho me apresentando. O seu filho está aqui no nosso lugar. É verdade. Leva essa tradição, entendeu? Então, assim, eu estou fazendo isso não por vaidade. Eu diria por necessidade, talvez não. Não financeira, mas por necessidade de alguém fazer algo pela cidade. Se a gente não fizer, como você fala sempre, vem outro de fora. Vem outro de fora, não ter o mesmo carinho que a gente tem pela cidade, não vai entender a necessidade, a identidade que a cidade tem. Ou às vezes vai vir para cá simplesmente por ganhar dinheiro. Ganha dinheiro, vai embora, assim como faz algum com votos nossos. O triste disso aí é que em vez dos empresários, do pessoal dar valor para o que já está aqui, que somos nós, chegam de fora, paga 3 vezes mais caro. E dá rota na cara da gente, trouxe de fora. E já vivi muito isso. Isso eu passo então, por assim, isso. a cidade eu tenho muito amor, muito respeito. Eu acho que a gente já avançou muito. Nossa cidade hoje, em vista de 10, 15 anos atrás, você tá doido, é outra realidade. E você como... Tá crescendo. Hoje o meu ramo, o meu segmento, a gente é bem aceito, tem espaço. Eu não vou falar concorrência, a gente tem parceiros do mesmo segmento. A gente se respeita, todo mundo ganha dinheiro junto, né? Algumas coisas eu não posso, indico alguns amigos daqui da cidade para poder atender e eles nos indicam, enfim. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Como o Nil falou aqui, é uma cidade dormitório, por ser dormitório, o pessoal tem que dormir bem. Achei até interessante isso aí, né? Porque a gente tem essa imagem de que é a cidade dormitório. E, pelo contrário, eu acho que é uma cidade que tem grande potencial. Eu acho que se a gente fosse um pouquinho mais longe de Brasília, se tivesse aí a uns 200 quilômetros de Brasília, a gente seria mais independente, teria que andar com as próprias pernas, mas isso é uma coisa que nós não vamos mudar de lugar. Certo. Mas eu acho que a cidade está crescendo, as pessoas estão aprendendo a amar. Tem gente que não gosta daqui, paciência, né? Mas eu acho que o meu papel aqui no Planalcast é mostrar esse amor pela cidade. Eu acho que é esse orgulho que a gente tem de estar aqui. E o conhecimento que a gente tem da cidade. O conhecimento, a amizade. Cara, é tudo ser daqui. Às vezes, quando as pessoas falam assim, eu tenho clientes de fora, falam assim, você é lá de Brasilinha? Vou, Brasilinha não, peraí. Porque é pejorativo, né? Sim, Então, assim, eu sou de Planaltina, Goiás, que nem pode ser Goiás, mas né? Planaltina. Então, assim, Planaltina, cuidado com a erva massa. Então, assim, eu tenho muito amor pela cidade, acredito ainda mais no progresso. Sim. Tanto senão a gente não estaria fazendo isso hoje. Tanto é que com esse crescimento imobiliário, Brasília não tem para onde construir mais. A cidade dos entornos, como Planaltina, está crescendo cada dia mais. E o pessoal que às vezes falava mal, você vê como é que é a coisa, mora de aluguel lá, pagando caro lá em Brasília, aí vem comprar uma casinha onde? Brasilinha. Brincadeira, gente, Planaltina. Mas é verdade, eu conheço várias pessoas que falavam mal da cidade, hoje moram aqui. Compra lá, né? 5 milhões lá. Né? Tem uns amigos meus que falam assim, Léo, por que, cara, tu tá mais em Brasília, por que você não vem pra cá? Não consigo. Também não. E eu vou falar um negócio pra você. Eu falo pra muita gente que tá no dia a dia comigo, eu sempre falo, cara, eu trago uma frase comigo. Eu acredito aqui na cidade. Não é a cidade ideal ainda, mas pode ser. Eu também acredito. Depende da gente. Do que ela foi, do que ela ainda pode ser, tem muita coisa. E são coisas que é o seguinte, e o depende da gente que eu falo, são mínimas coisas. Você vê um camarada passou ali, jogou uma latinha de cerveja no chão, a lixeira assim, ali, cara. Você vai lá, briga com ele, volta aqui, joga lá na lixeira. Ou você vai lá, pega e joga. Esse negócio eu arrumei foi confusão com o vizinho. Isso é construir, gente. Eu acho que você vê um vizinho seu tacando fogo num lixo lá, uma você tá falando que eu arrumei problema, você tá achando que eu tô brincando. Isso é construir uma cidade digna, isso é construir, isso é impor respeito. Às vezes é um camarada, a gente que é do carro de som trio elétrico, a gente, por exemplo, a gente passa no órgão público, tem um respeito de baixar o volume. Hoje a gente tem uma polícia diferente, uma polícia amiga, parceira, que a gente tinha até medo de pedir informação. Verdade. Hoje você tem um atendimento, assim, não é o perfeito, mas você tem um atendimento servidor público hoje, já te trata com mais respeito. Verdade. Hoje o comércio daqui já te trata melhor. Então, assim, eu acho que, cara, tem tudo para ser um lugar, assim, sabe, fantástico. Agora eu vou mudar mais uma... Oi. Faltou fechar um assunto. Qual? Como é que é seu sogro hoje, Léo? Sim, meu sogro. Cara, meu sogro, depois de uns tempos que eu falei, né, que ele me criticou, aí ele começou a elogiar. Aí começou a elogiar a minha esposa. Rapaz, o Léo lá, o moleque tá aprendendo, viu, tá? Pai, aí uma vez ele... Seu feliz, eu vou lhe falar. Aí ele uma vez viu uns vídeos...
rapaz, não, Léo, isso aqui não foi... Ele viu, não foi você que produziu, não, né? Eu falei, foi eu. Caramba, cara, que nível profissional, não sei o que. Aí Você fala assim que é uma tela falei, veludada. tá chegando onde eu queria. E assim, eu devo a ele a crítica dele na época, assim, Sim, né? sim. E hoje é um cara, assim, que é um dos meus vendedores. Que onde ele vai, ele leva meu trabalho. Ó, esse aqui é do meu genro, maior orgulho. Esse aqui é meu genro. Maior orgulho, né? O genro preferido, né? Porque tem o Wesley também. Cadeira, o Wesley também é irmãozão. Então, assim, tudo isso foi a construção, cara. Tijolinho por tijolinho. Eu quero fazer agora diferente. Por favor, Tati, vem ao microfone. Pois não, tô aqui. Me fala a maior qualidade e o maior defeito desse cara que tá aqui na nossa frente. Pode arrochar, amor. Pegando de Nossa, surpresa, assim. Não alongado, assim, palavras-chave. Ixi. Maior qualidade e o maior defeito que o nosso amigo Léo tem. Eu tô avisando pra Olha. vocês, eu vou chorar. A maior qualidade... Nossa, Léo tem tantas qualidades. Eu sou fã Mas- do meu marido, gente. Ai, que bonito. Mas se eu pudesse Agora eu destacar arrepiei. Eu sou fã dela. Se eu pudesse destacar uma, é a coerência. É essa coerência dele. Isso que vocês estão vendo, ouvindo. Ele é isso, ele é verdadeiro. Ele é... É esse cara mesmo, É não, esse não cara muda. mesmo. Eu assino embaixo em cada palavra que ele falou, porque ele é coerente, ele é insistente, ele é persistente. Teimoso. Sou teimoso. Ele é teimoso, ele não desiste. É, E esse- ele é coerente. Aquilo que ele diz Então, ser, ele realmente é. Então o defeito é ele ser teimoso. E o defeito é ser coerente também, porque às vezes o meu Ué? pai do céu é tão coerente que chega a dar raiva. Ah, legal. Vocês estão vendo aí, gente, é a voz da Tati, a esposa aqui do nosso querido Léo Dantas. Agora eu quero chamar o microfone aqui a nossa Carla Dantas, irmã dele. Por favor, Carlinha, vamos aproveitar, é o momento do meu amigo aqui. Nós já temos o quê? Umas 2 horas de podcast? Carla, Sim. resume esse seu irmão aí em pelo menos aí umas 3 frases. Mas depois das bicicletinhas que eu te carregava no sol. Depois da queda. Ai, meu Deus, como é que eu falo? Como é descrever aí teu irmão aí no sacanagem, dia a dia, ué. como irmão, como empresário? Eu acho que uma frase que define o Léo é: ele não desiste. De Teimoso. nada. Teimoso. Desde a família até o trabalho. E ele falou sobre toda a experiência da gente lá no Nordeste, das dificuldades que a gente passou. E até nisso eu via que ele não desistia da gente. Da família, ele nunca desistiu de cuidar da gente. Até hoje, eu tenho 25 anos, ele ainda cuida de mim. Olha que bonitinho, isso aí, tá certo. E tudo que ele pegou pra fazer, tudo que ele decidiu fazer também, ele não desistiu. Tudo ele fez bem, desde cuidar das galinhas até abrir uma produtora de vídeo, tudo que ele começou a Faz fazer. com excelência, né? Ele fez com excelência e nunca desistiu. Tá aí, essa voz é da Os Carla casamentos Dantas. que eu não gostava, eu fazia com excelência. É, isso aí. E agora eu quero chamar o Gessé, o cara que acompanha, faz questão de estar em todos os projetos, é um cara do bem, músico, cameraman, gogoboy, o cara é demais. Câmera... Não, Faltou só a camisa, né, Léo? Com o bolso e cheio de... Como é que é? Telecena, como é que é o negócio? Pra ser o cameraman tem que ter barriga. Ah, tem é. mais- É, mas você é a nova versão, né? 2.0 melhorado. ter barriga, tem Tu. que ter um bolso cheio de telecena, de um pentinho daquele de Gessé coroa. tá sempre aqui no backstage, tá sempre aqui nos bastidores, cuidando da gente aqui, do áudio, cuidando do vídeo com o maior carinho. Um cara não tem cara feia pra nada, tá sempre disposto. Quero te agradecer por isso, por ser esse cara que você é, irmão. Que Já foi um achado, cara. cara, porque tipo assim, um trabalho desse, um trabalho mais artístico, tem que ter as pessoas com a mesma vibe. Porque a Tem gente, paixão, né? a gente já veio gravar aqui várias vezes, a Carla é uma das produtoras aqui do Planalcast. Quando não tem vibe, não tem energia, ela cancela, volta outro dia, acabou e ela tá certa. E é isso, porque senão a gente transmite isso pra quem tá nos vendo. Pô, não tá legal, tá um clima estranho. Então, Gessé, como é que é trabalhar, cara? Ser amigo e fazer parte dessa família que é a Horizonte Produtora, Alguém bota ao um lado fundo musical aí, por do favor. presidente Léo Dantas. Léo Dantas. Que isso, velho? Arrepiei aqui, hein? Pelo amor de Deus. Gostou, né? Não, cara, é muito prazeroso trabalhar na equipe aí, né? Eu falei pro Léo que eu vim pra cá foi num momento bem difícil, né? Foi na pandemia, quando a gente teve essa oportunidade de trabalhar em parceria com a prefeitura, ajudando lá a prefeitura, né? E foi num momento muito difícil. Deus é bom porque, como eu falei, né? No momento mais difícil, Deus abriu uma porta muito boa, né? Que foi estar trabalhando no Horizonte, né? E é o melhor lugar que eu já trabalhei, né? Pra mim, o vídeo, eu sempre falo com eles, é a minha segunda paixão, né? Eu gosto muito de música, eu gosto Sim. muito. Mas a segunda é o vídeo. Se eu pudesse viver hoje, eu viveria de música, mas o vídeo tá ali, bem colado, né?
É meio que produção, parceira, né, cara? Coisa... Quando eu gravei um CD a primeira vez, passava o dia todo no estúdio, né? Eu não cansava, velho. É mais ou menos isso aqui, eu não canso. A gente já tá aqui quase 2 horas. Né? A gente não cansa, a gente gosta disso, né? Coisa que a gente ama. E esse cara aí, o que você tem que falar dele? E o Léo é pai, é um Amigo. cara assim, amigo, né? É aquele cara que dá o conselho, ensina, tem paciência. Não, com certeza. Paciência, Mas é um não dou grito profissional. não, né, Gessé? Oi? Eu dou grito não, né? Não grita não, profissional. Porque Deus assim, me cara, livre. Eu trago uma experiência. o Léo tá aqui, mas é um cara que tá preocupado com a luz, com a técnica. Pô, se tá legal, se tá quando bem ele quadrado, casou- se o áudio tá legal. Quando ele casou. Como é que foi quando ele casou aí, Jessa? Quando ele casou, e foi 6. Eu não tava, gente. Ó, Nem ele, né? se eu tivesse. Tá, você tá, né, Tati? Por que o Léo não gosta de casamento? Eu acho que foi por causa disso aí. É, né? 6 câmeras e ele. Quando eu casei, eu botei... Eu era o noivo, né? Certo. Então, assim, eu não podia filmar. Mas eu ainda conversei com a minha esposa pra poder filmar. Tipo uma GoPro, uma coisa assim. Colocar no terno e tal. É. Cara, eu falei assim... E eu sempre fui cuidadoso com luz, Sim. com áudio, tudo. Quando eu Responsável casei, por eu contratei 6 amigos meus. Botei 6 câmeras no casamento. Falei, cara, isso aqui vai ser um casamento de Hollywood. Casei no Colibri. Ornamentação tudo perfeito. Meu amigo, se eu falar pra você que a filmagem do meu casamento não prestou pra nada. Nossa. Aí na época eu briguei com os meus amigos que filmaram. Falei, cara, vocês sabem como eu faço. Vocês sabem a forma que eu trabalho. Vocês não fizeram nada, velho. Eu não sei o que vocês fizeram no meu Eu casamento. vi tudo, né? Eu tava lá, tava vendo vocês fazendo cagada. E eu casava assim, eu assim, ó. Né, com a minha esposa. Era isso que eu ia falar, ele do meu lado. Assim, aí meu pai fazendo eu fazia, sermão volta e ele pra olhando cá, pro você vai câmera. pra lá, não, sobe aqui, ó, fecha aqui, tá. Eu ia orientando os caras, você não conseguia desligar da técnica, não vi nada. Aí só tinha os beliscão dela assim, ó, presta atenção no casamento. Eu não tenho uma foto minha, pra você ter ideia do meu casamento. Acredito. Ô, Léo, Eu pode... cara, tenho são uma, né, uns- amor, no bolo só. Ô, no Léo, a máximo, câmera mas- o podcast tá ficando massa, tá tudo funcionando aqui, tudo certo. É, aqui nós temos 4 câmeras que funcionam, né? Sozinhos, né? É, então, assim, foi uma experiência engraçada. Cara. Assim, casa de Ferreira Espeta é de pau mesmo. Meu casamento, cara, misericórdia. Eu Mas- casei com uma pessoa, não teria pessoa melhor. Ainda bem que o meu casamento, tirando a filmagem, todo o restante foi perfeito. É perfeito meu casamento. Cara, Mas a filmagem foi uma derrota. Mas é assim mesmo. Ó, eu quero dizer que a família Horizonte Produtora, o Planalcast, cada dia tá crescendo mais, porque, tipo assim, a gente tá aqui, não deve nada pra ninguém, a gente tá espontâneo, por amor a uma cidade, por Com amor a um certeza. projeto. Infelizmente, né, já tem mais de 2 horas de podcast, a gente vai ter que encerrar, E só falar uma coisinha rápida. mas eu vou dar a palavra pro meu amigo Léo. Enquadra. Eu falei o seguinte, Você quando, parte 1, parte 2 aqui. quando chegou a ideia, quando surgiu a sugestão da gente fazer um podcast falando da gente, né? Eu ser o entrevistado, depois o Erle vai ser o entrevistado também, aí você tá enrolado na minha mão. Vamos deixar isso lá para 5 podcasts pra frente. Brincadeira. Eu falei, rapaz, não vai dar certo que eu falo. Às vezes vocês me veem assim, mais quietinho, né? Mas eu falo, eu tenho muita história para contar. Eu queria dizer o seguinte, que o Planalcast não é só um projeto assim, de podcast para cá, com esse formato, mas a gente tem outros projetos, a gente tem outras ideias. Sim. A gente quer trazer outros quadros. A gente não consegue hoje montar uma web TV, uma estrutura de web TV diária ali na rua, gravando, acompanhando notícia que tá com rolando notícia, e tal. tudo, mas a gente gera hoje um conteúdo de entretenimento, um conteúdo cultural. A gente vai conhecer as raízes da nossa cidade, a gente vai contar a história das pessoas. E gente histórias quer conectam, né? Além das histórias, os locais de lazer, de cultura, de Exatamente. trilha, de camping, de tudo. Então, assim, o Planalcast, o podcast, no modo geral, para nossa cidade, a gente vai trazer quadros, a gente já pensa em fazer alguns projetos podcast só entre mulheres. A gente quer fazer um podcast só musical. Nossa. Então, assim, a gente tem outros projetos mais ousados aí que devagarzinho nós Vai implementando. vamos o pé no chão, né? Pra gente poder manter Vai a engatinhando. coisa andando. Ó, bacana, pô, a gente tá aqui é para criar, né? A cabeça da gente não Com para. certeza. É o tempo todo a gente atrás de ideias, de inovação. E como o Chacrinha sempre falou, né? Tudo que é bom se copia e se melhora, né? Então a onda do podcast começou nos Estados Unidos, veio pro Brasil através do Flow, né? Que, pô, eu curto pra caramba e vem outros podcasts a partir deles. E aí é um formato bacana que dá pra gente fazer de uma forma simples, mas com qualidade,
trazendo pessoas notáveis da nossa cidade, né, Léo? De qualidade sempre, né? Acho que... Pois é, Léo, infelizmente que o tempo nosso está estourado, mas eu quero que você faça suas considerações finais, Falar mais? você como diretor, apresentador, pai de família, um cara que ama essa cidade, faça suas considerações finais, sem choro, tá? Por favor. Bom, eu quero agradecer, né? Também engraçado falar isso, né? A minha mãe, meu pai, a você. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Da gente poder estar falando um pouco sobre nós, né? Contando um pouquinho da história, mas eu pensei em escrever um livro depois. Eu acho que ninguém vai ter paciência para ler, vai. Verdade. Isso é uma bíblia. Vou ler aí. Mas assim, é com alegria que a gente participa, né? Que a gente está aqui para contribuir, para falar um pouco do nosso defeito, do que a gente já tentou, do que deu certo, do que deu errado, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Foi só um pouquinho, né, Lu? Tem muita coisa, Ixi, não cara, dá tempo de falar tudo. Nossa Deus. Muita coisa. Então, assim, fico feliz e estou à disposição para ajudar a minha cidade. Eu encontro pessoas na rua e, às vezes... Eu tenho o costume de chamar as pessoas de amigo. Ô, amigo. Porque eu vejo as pessoas como amigo, né? Assim... Então, alguns eu não lembro do nome, mas chamo de amigo também. Deus fala que mas, nós somos assim, todos irmãos, né? E eu tenho esse papel, então. cara. Eu gosto de ajudar as pessoas. Sou metódico, sou meio sistemático com algumas coisas, mas eu sinto prazer em ajudar as pessoas. Então, a gente viu o Planalcast como uma forma de ajudar. Quem me vê na rua conhece, precisar de mim no que eu puder ajudar, estou à disposição e é isso. Só agradecer mesmo. Quem nos acompanha, quem curte, quem compartilha, quem comenta. Cara, você imagina a iniciativa do cara ir lá e comentar, ó, parabéns. Isso tem... Não, pô, é igual as pessoas falam, poxa, tá com pouca visualização, tá pouco... Gente, a gente não tá atrás de quantidade, sim, de qualidade daquelas pessoas que tiraram um tempinho pra assistir. E essas pessoas têm valor. E outra, a gente não quer ganhar dinheiro monetizando. Não, jamais. Se tiver 300 pessoas, 100 pessoas, eu sei que 100 pessoas assistiram. Orgânico, o que tá acontecendo aqui vai ficar pra história. Quem quiser saber um pouco de Planaltina, vamos. Poxa, teve um podcast lá, vamos ver, falou de tal assunto. A gente não compra seguidor nem Quero like, até viu? Oi? A gente não compra seguidor nem like. Importante. Quem tá lá, tá lá. Quem tá lá aproveita aí e já fala logo do Spotify aí. A gente tá no Instagram, Facebook e no Spotify. Porque às vezes o cara não pode ficar na frente da telinha, mas joga ali no Spotify e vai lavar louça. E lá no YouTube, vai lá, aperta aquele joinha lá para o like, para dar engajamento, para poder o pessoal ser recomendado e o pessoal assistir e se tal. inscreva, dá um like e clica no sininho lá pra sempre que chegar uma notificação. No meu celular é assim, quando entra lá um podcast já chega lá. A partir de hoje você vai fazer essa parte, hein, mano? Vou fazer a chamada, o mechan. Quero agradecer aqui também a Tati e a Carla Dantas assim, pela essa ideia bacana da gente poder falar um pouquinho sobre, né, um pouquinho do Léo, sobre um pouco de mim aqui no Planalcast, a história dentro da comunicação, do que o Léo já passou para chegar até aqui. A gente falou por cima, porque se for falar mesmo, é uma parte meio sofrida, muito trabalho, muito suor, de muito não na cara, né, de muita gente, pô, isso não vai dar certo. Sim, né? Porque no caminho da gente a gente encontra muitas pessoas pessimistas. Que, por exemplo, para você ajudar uma pessoa, você não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada. Você precisa ter uma palavra amiga de incentivo. Com certeza. Que ela consegue ir para qualquer lugar. Né, Léo? Então, quero agradecer por esse cara que você é, pela essa oportunidade que você está me dando aqui no Planalcast, juntamente com essa equipe maravilhosa aqui do Planalcast, da Horizonte Produtora. E dizer, gente, que toda segunda-feira tem Planalcast. Vai lá. Tira um pouquinho, assiste um pouquinho, depois assiste mais outro pouquinho, que é bacana, vai estar nos ajudando. Infelizmente, né, Léo, a gente já conversou pra caramba, falamos muito, ainda ficou muita coisa para trás, mas eu quero que você recomende, né, o Planalcast aí nas suas redes sociais, dê lá o seu like, igual o nosso amigo Gessé falou, coloque lá suas sugestões, suas críticas lá nos comentários, porque esse feedback é importante pra gente. Tá levando esse projeto, né, Léo? E não é nosso, né? De todos. É da cidade. Então a gente tem amor pelo Planalcast, tem amor por Planaltina e é isso que a gente quer, que cresça cada vez mais, mas com qualidade, com pessoas que realmente se importam com o nosso trabalho. Né? Com certeza. Então, gente, obrigado. Quero agradecer, Léo. Você, esse cara fantástico que você é, continue assim, entendeu? Obrigado por ter aceitado a parceria com a gente. Não, tranquilo, pode deixar. Vamos marcar aquele pedal, entendeu? Não, eu vou no pedal. Vamos marcar aquele... Eu vou no carro, eu vou levando água, tudo que vocês precisarem de suporte aí. Vamos marcar aquele pedal bacana e vai dar depois a gravação do casamento à noite. Isso, por favor. Vocês são meu amigo, hein? Beleza? Então, gente, esse foi mais um Planalcast especial com o meu amigo Léo Dantas aqui na Horizonte Produtora. Planalcast na veia.